termina aqui. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bola, Pet Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Após o fim do Campeonato Brasileiro da Série C, com a participação dos times de Campinas, hora e vez aqui na Bandeirantes do Campeonato Brasileiro e sua reta final, a sua reta decisiva. Chegamos à 32ª rodada de um total de 38. 7 da noite, a bola rola no estádio Cícero de Souza Marques. Em Bragança Paulista tem o duelo paulista entre Red Bull Bragantino, que vem de 4 derrotas seguidas, encarando o Esporte Clube Corinthians Paulista. É o Timão em campo, 10º colocado com 42, vem de 3 vitórias seguidas, o que ocorreu na última rodada e pela primeira vez na competição. O Timão mira o G8, mira a Copa Libertadores do próximo ano. Já o Bragantino quer escapar o mais rápido possível da zona de perto do rebaixamento, de estar flertando com o Z4 do Campeonato Brasileiro. Bragantino que chegou até em um determinado momento da competição a ficar entre os líderes, mas vem uma queda brusca, absurda, trocou de treinador. Bragantino tem a segunda pior campanha do retorno do Campeonato Brasileiro, então por isso busca voltar a vencer neste momento decisivo da competição. 7 da noite, a bola rola nesta quarta-feira de futebol. Estádio Cícero de Souza Marques tem Bragantino e Corinthians. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, estamos no FM em 85,7, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Bandplay, pelos demais aplicativos. Você tem o futebol na palma da sua mão. Além, é claro, do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no qual você participa, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e vale também o palpite. Quem é que vence? Bragantino, Corinthians, ou você está apenas secando e vai torcer para o empate? Já já tem bola rolando e você vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes. Vamos juntos para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores Seara.
Presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. De Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Conheça a Desktop e a Desktop Empresas. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br e já começou a Black Friday da Desktop. E Logos Materiais Elétricos há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, sócios que estarão comigo no futebol da Bandeirantes pelo Campeonato Brasileiro para Bragantino e Corinthians. Alô, alô, Breno Beretta e as últimas do Massa Bruta. Um grande e forte abraço. Boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Boles. Grande abraço pra você. Boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Bragantino que tem hoje a estreia do técnico Wagner Mancini. Pra quê? Pra tentar melhorar o desempenho do time, se afastar do rebaixamento. E, é claro, buscar uma vaguinha, quem sabe Copa Sul-Americana, porque na atual situação, Libertadores é muito difícil. Massa Bruta tem a volta do meia John, que é um dos principais atletas da equipe. E ele deve retornar ao time no lugar do Eric Ramírez, que saiu com dores na última partida. Mas é claro que o Bragantino precisa da vitória para se reabilitar na Série A do Brasileiro, Boles. E como chega o timão pro jogo? Vem de 3 vitórias seguidas, segue embalado na competição, Bebê. É, o Corinthians embalado, como você disse, 3 vitórias seguidas. E o técnico Dorival Júnior poderá contar com os retornos dos meias José Martínez, do Ranielli e também do Breno Bidon. O Hugo Souza segue machucado. Com isso, ele vai ser substituído pelo Felipe Longo, Leandro Boles. Aí, portanto, o Breno Beretta que vai trazer todos os detalhes de Bragantino e Corinthians com bola rolando já às 7 da noite no estádio Cícero de Souza Marques. A análise do jogo, Carlos Henrique, o bate pesado que agora vem com o seu destaque. Alô, alô, CH, um grande e forte abraço, boa noite. Boa noite, Boles, um grande abraço para o nosso ouvinte. Para mim, o Corinthians vem forte para a partida. O Dorival deu um jeito nesse time, o Corinthians hoje é um time muito regular contra um Bragantino desesperado. No segundo turno, depois da parada de meio de temporada, o Bragantino é o segundo pior time. Vamos ver como será hoje. Para mim, o Corinthians é favorito para vencer o jogo, Boles. Já tem bola rolando e agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Tem muita bola rolando nesta quarta-feira pelo Brasil e pelo mundo. Alô, alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Eduzaço. Grande abraço, Boles. Uma alegria estar com você, CH, Breno Beretta, é claro, os amigos da Bandeirantes. Uma curtinha só, hein, que nós estamos em cima. Nas últimas 4 rodadas do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras vão jogar no mesmo horário. Trabalhos técnicos, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade de incentivo emitidos pela Infratur Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Já sabe da novidade desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes agora com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. É o Red Bull Bragantino, hoje do técnico Wagner Mancini estreando no comando do Massa Bruta, definido e escalado, com Cleiton, o goleiro número 1, 32 para Augustin Santana, 14 Pedro Henrique, número 4 Alix Vinícius e o lateral esquerdo é Juninho Capixaba 29, no meio campo Gabriel com a 6, Fabinho com a 5 e John com a 10, no ataque Lucas Barbosa 21, Nacho La Quintana 33 e o capitão Eduardo Sacha, camisa número 8, no banco, à disposição de Wagner Mancini, Vanderlan 12, Pita 9, Gustavo Marques 16, Thiago Barbosa 18, 22 Gustavo Neves, 25 Praxedes, 27 Davi Gomes, 31 Guilherme Lopes, 34 Andrés Hurtado, 37 Fabrício e 45 Natan Mendes. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É o Corinthians, definido e escalado por Dorival Júnior, em busca de mais uma vitória no Brasileirão. Felipe Longo é o goleiro número 40. Mateuzinho, lateral direito com a 2, 47 João Pedro,
13 para Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, 21, Matheus Bidu. No meio campo, Ranielli, 14, José Martins, 70, Breno Bidon, 27 e Rodrigo Garro, capitão, com a 8. No ataque, Memphis Depay com a 10 e Yuri Alberto, camisa 9. No banco, à disposição de Dorival Júnior, 51, Cauê, 5, André Ramalho, 7, Maicon, 11, Romero, 19, André Carrijo, 25, Kaká, 26, Fabrício Andileri, 35, Charles, 37, Rian, 43, Thales Magno, 56, Guinegão e 61 para Dieguinho. Arbitragem do jogo. Edna Alves Batista, auxiliada por Fabrini Bevilacqua e Miguel Caetano Ribeiro. E a Edna Alves apita. Tem bola rolando em Bragança Paulista. E é com B de Bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, você sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Já tem a primeira falta do jogo do Gabriel para cima do Rodrigo Garro, que é o capitão do time do Corinthians. Estádio lotado, hein? Recebendo um grande público, não é um estádio grande. O Bragantino joga neste estádio, que é um estádio municipal, porque o estádio Nabi Abichedi vai passar a ser uma arena, né? Está sendo reformado, totalmente reformado, e o Braga só deve jogar daqui a algum tempo, né? Não há uma expectativa, talvez 1 ano e meio, 2 anos, para voltar a jogar na sua antiga casa, então por isso joga no Cícero de Souza Marques. No primeiro turno, deu Bragantino pelo placar de 2-1 naquele bom momento do Braga na competição. Pega a bola recuada para o goleiro Felipe Longo, que substitui Hugo Souza. Com o pé direito ele bate forte na bola, tentando lá na frente o Memphis. Muito forte, a bola vai sobrar de graça para o goleiro Cleiton. Aliás, e a história do Memphis Depay, hein, Breno Beretta? Ele estava morando em um apartamento e o aluguel custa R$250 mil por mês. Aí o presidente do Corinthians pediu para que ele saia deste hotel e me parece que não está muito satisfeito, não. Ah, provavelmente não está, né? Pediu para que saia do hotel. Imagina, todos os dias tem gente que não ganha de salário no ano o que custa uma diária no hotel onde estava o Memphis Depay. Mais de R$9 mil por mês. É um absurdo, né? Essa situação desse contrato do Memphis Depay. Para ele dar um chute na bola, ele já ganha uma fortuna, Boles. É, Memphis Depay, que voltou a marcar na vitória do Corinthians sobre o Grêmio na última rodada. Bragantino jogando todo de preto, é um uniforme que faz tempo... Olha, eu particularmente não me recordo desse uniforme do Bragantino. Ele é todo preto e o número é vermelho. E ele tem uns detalhes, né? Exatamente, alguns detalhes em vermelho. É o uniforme número 3 do Bragantino. É diferentão, né? É bonito, é bonito. É bonito o uniforme do Bragantino. E o Corinthians todo de branco, inclusive com o calção branco. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Bragantino. É só o comecinho do jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos em 85,7 FM, faixa estendida pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bragantino estreando Wagner Mancini, que passa, portanto, a comandar o Massa Bruta nesta reta final da competição, substituindo Fernando Seabra. Sacha com peito, faz o passe para Gabriel. Gabriel volta a bola para Juninho Capixaba. São muitos os jogadores que passaram recentemente pelo Corinthians. Um deles é o Juninho Capixaba, que tentou o lançamento para o Lucas Barbosa, pegou mal na bola, a bola sai. Lateral para o Timão bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 3 minutos, primeiro tempo, 0-0, 32ª rodada com jogos hoje e amanhã. Quarto atrás, o Alex Vinícius, zagueirão de 1,95 m. Trabalha agora com o Fabinho para Juninho Capixaba. A tabela saiu, consegue o passe no comando para Sacha. Com liberdade, já meteu para lá Quintana. A bola passou pelo uruguaio. Ele vai atrás, domina a linha de fundo, cercado, marcado pelo Ranielli, que volta ao time do Corinthians. Empurrou pela meia para Fabinho, pé direito, levantou para ninguém. A bola passa, vai direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. Não deu em nada a tentativa ofensiva do time do Bragantino com o Gabriel, ex-Corinthians, Breno Beretta. Exatamente.
Exatamente, até porque a bola foi muito esticada pelo lado direito, mas é claro que o Bragantino tentou a oportunidade. Aliás, esse estádio, o Cícero, que é um estádio municipal, como você disse, Bolis, um estádio muito acanhado, tem capacidade para 12 mil pessoas, e a gente fala de possibilidade de arena. Olha o Bragantino. Quintana, vem Bragantino, entrada da grande área, pode bater para o gol, ele bate, a bola explode no Gustavo Henrique. Mais um vacilo defensivo do Corinthians, apareceu livre de novo. O uruguaio La Quintana teve a chance. O auxiliar do Wagner Mancini é o Hever, ex-zagueiro Hever. Trabalharam juntos no Paulista de Jundiaí do CH. Bola para o time do Bragantino. La Quintana fez o passe para Agostinho Santana, tentou o cruzamento, pegou mal na bola, a bola voltou para Garro. Garro consegue partir de primeira para Martins, que já meteu no comando para Yuri Alberto, vem de mão, ele acabou escorregando, tropeçando e ainda fez a falta. Fez a falta para cima do zagueirão do Bragantino, para cima do Pedro Henrique, que foi revelado pelo Corinthians. Sente demais a pancada. O Yuri Alberto não teve intenção nenhuma de fazer a falta. É que ele se atrapalhou, escorregou. E aí quando foi para a disputa, rapaz, se pegou forte, hein? O joelho do Yuri Alberto bate violentamente um pouquinho abaixo do joelho do Pedro Henrique. Pode ser até uma contusão séria com o zagueiro do Braga, o Breno. Ele tá sentindo bastante. A Edna tá conversando com o jogador do Bragantino. A Edna é parente do Carlos Batista ou não? Pode ser que ela seja uma prima distante. A Edna Batista pode ser prima distante do Batista. Aliás, eu falava sobre o estádio, capacidade para 12 mil pessoas. Estádio do interior, eu acho que não precisa mais do que isso, Bolis, até porque é muito difícil, claro, grandes jogos, Série A do brasileiro, mas o estádio fica lotado, uma pressão legal, 12 mil pessoas, pra mim tá de bom tamanho, Bolis. O estádio tá legal, tá bacana, tá bem arrumado, tanto é que foi aprovado pela CBF. Bola pro time do Bragantino, tá recuperado o Pedro Henrique. Felizmente não houve nenhuma contusão séria com o zagueiro do Bragantino. Ela recua, o Bragantino recua pro Cleiton. Cleiton tentou o lançamento, Gustavo Henrique lá atrás da face de cabeça. Toca na bola, tenta tocar o venezuelano Martins, não toca. Fica de graça pro John com a 10 estampado na camisa. É o artilheiro do time do Bragantino na temporada. Tentou o passe ali por dentro, houve a falta para cima do John, que a árbitra não marcou. Melhor pro Corinthians, Mateuzinho erra o passe no corredor. Ela volta de graça pro time do Braga. Domina o Alex Vinícius. Na quarta zaga para Pedro Henrique, pede a bola aqui pela esquerda, Juninho Capixaba tentou o lançamento, errou Pedro Henrique. Garro foi para a disputa, ganhou, leva um totozinho ali do Fabinho, a árbitra pega a falta. O Garro imediatamente se levanta e pede o cartão pro Fabinho. Volante revelado pelo Palmeiras, que está agora no Bragantino. A árbitra não vai dar cartão, mas dá uma bronca ali no Fabinho. Aliás, ela passa algumas orientações, né, Breno? Ela tá falando o seguinte, foi a última, né? Pelo que ela fez com o braço, o gesto, abrindo os braços, olha, acabou pra você, senão eu vou dar cartão. Não adiantou a reclamação do Garro, a falta já tá cobrada 0-0. Tá jogando o time do Corinthians aqui no campo defensivo com Gustavo Henrique, ele faz a abertura lá do outro lado pra Ranieri, que joga com uma espécie de um terceiro zagueiro no time do Corinthians. Primeira participação do holandês Memphis Depay, volta a bola pra Ranieri, Ranieri recua pra Gustavo Henrique. Se apresenta pro jogo e recebe o zagueiro João Pedro Choca. Dominou, aperta na marcação Lucas Barbosa, ele faz a finta, escapa a falta, consegue o passe para Mateuzinho, marca o time do Bragantino até cometer a falta, o jogo tá parado, ela marcou a falta para cima do João Pedro Choca. O jogo começa enrolado, né, com muitas faltas, agora é a vez do Lucas Barbosa levar uma bronca da Edna. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Timão tentou ataque, lançamento para Yuri Alberto, chega lá atrás de defesa para cortar com Pedro Henrique. Ela sai a lateral na direita, campo ofensivo para o time do Corinthians bater, vem para a cobrança Mateuzinho. Corinthians tenta a primeira chegada ofensiva, ele domina na margem do campo, Garro de primeira para Memphis Depay, devolveu para Garro, Garro soltou para Yuri Alberto, vem o Corinthians num bom toque de bola, Yuri protegeu para Garro, com o pé direito, cruzou para Memphis, tentou dominar, a bola passou, sobra de graça para La Quintana, que engata uma quinta, pisa no turbo, partiu com a bola dominada, aí foi para o caminho errado, trombou com o Ranieri, foi ao solo, recupera Matheus Pinto para sair jogando para o time do Corinthians, não, ela pegou a falta. Falta em cima do La Quintana, o jogo está parado em Bragança Paulista. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max. Ligue 0800 100 0102, 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado.
Sacha, o experiente, busca o jogo para o time do Bragantino. Faz o passe aqui para a canhota para John. Marca pelo Pedro Henrique. Aliás, pelo Gustavo Henrique. Pedro Henrique é quem recebe. Juninho Capixaba para John. John para, prende, olha, pensa, observa, busca, né? Procura a melhor opção, mas está todo mundo marcado. O time do Bragantino no campo ofensivo. Corinthians volta todo. Garro agora dá o combate para cima do Pedro Henrique, que tenta um lançamento muito forte para Agostinho Santana. A bola vai direto para fora em tiro de meta para o Corinthians. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. E esse começo de jogo em Bragança Paulista tá 0-0, CH. Há muita marcação, disposição, cuidados, mas futebol, por enquanto, a gente não assistiu. 8 minutos, 0-0, absolutamente correto, Bolis. 0-0 o placar do jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E que com menos de 10 minutos pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, Breno Beretta. Ela avisou, né, para alguns jogadores do Bragantino que seria a última. Ela disse o seguinte, vai ser a última. E o Alex Vinícius, camisa 4, tomou o cartão amarelo, fez uma falta no Memphis Depay, no meio-campo, recebeu o cartão amarelo, o primeiro cartão do jogo para o Pedro Henrique, melhor dizendo. Pedro Henrique, zagueiro do Bragantino, tomou o cartão amarelo numa falta desnecessária, segurando o Memphis Depay no meio-campo. Tenta de novo o time do Corinthians com o Memphis, aperta agora o Alex, lançamento foi muito forte para o Garro, sair do gol Cleiton para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, primeiro tempo. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em Bragança Paulista. Bragantino e Corinthians 0-0, Edu. Lá em Salvador, Boris, está Vitória e Inter 0-0, 10 minutos de jogo. O goleiro do Inter é o Ivan Esponte e o lateral direito é zagueiro. O zagueiro Vitória é Camutanga. Rádio Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Vamos juntos. Tá 0-0 o placar do jogo. Carlos Matozinho sempre conosco. O Paulo tá por aqui também. Alô, Paulo, um abraço para você. Matozinho tá dizendo que a Edna, quando apita, é confusão na certa. E às vezes ela apronta. Vem Corinthians, bola para Yuri Alberto, entrada na grande área, setor direito, ele cruza, chega o Alex para cortar. Volta no peito do Mateuzinho para Garro, setor direito, vem Corinthians, tramando a ação ofensiva, chega, dá o bote, Juninho Capixaba, Garro pressionado, recua, recomeça com João Pedro Choca. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Ô Bolis. Pois não. Você falou agora há pouco da onde vive o Memphis Depay aqui no Brasil, que o Corinthians pediu para ele se mudar. Para se ter uma ideia, a dívida do Corinthians com o Memphis hoje é de 23 milhões de reais. E o Corinthians está avaliando um empréstimo junto à Liga Forte União de 100 milhões de reais para terminar o ano. Veja só essa crise que vive o Corinthians, crise financeira. Ah, não tenha dúvida. Garro, olha que boa bola para Yuri Alberto, vai marcar, pé canhoto, bateu, espalma, Cleiton. Olha a sobra da bola, chega para cortar Agostinho Santana. Quase o Corinthians abre o placar com Yuri Alberto. Vem o time do Bragantino agora no contra-ataque, lançamento para Lucas Barbosa, Mateuzinho subiu para afastar. Sobra da bola para Martínez, ele botou aqui atrás, quase a bola saiu, conseguiu o passe para Yuri Alberto. Apertado pelo John, vai ao solo, falta. Ela pega a falta, o jogo tá parado, quase o Corinthians marcou, o Breno Beretta. É méritos pro goleiro Cleiton que fechou o gol, né? Ele ficou cara a cara, Yuri Alberto com o Cleiton, só que o Yuri Alberto chutou no meio do gol também, dá pra se dizer assim, ele não pode perder um gol como esse. O Corinthians teve a principal chance do jogo, o Yuri Alberto desperdiçou, Cleiton pegou 0-0 no placar. E o Corinthians CH aos poucos vai dominando a partida e cria agora uma boa oportunidade. Aqui o Yuri Alberto, como eu disse, o Breno bateu mal, né? Bateu fraquinho, né, CH? Ele preparou muito o corpo para bater com a esquerda e perdeu o tempo da bola, né? Grande defesa do Cleiton, foi a melhor até agora, a oportunidade do jogo. Corinthians é um pouco melhor, mas repito, com 12, falei com 8.
o futebol não agrada apresentado pelos dois times. Olha, você conhece a Logos Materiais Elétricos? 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. As melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. Olha o Corinthians chegando, o Matheus Bidu tentou invadir a área, chega bem na cobertura Fabinho e a bola fica pro goleiro Cleiton. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência, hein? Vai lá conferir na rua Manuel Francisco Mendes 433 no Jardim do Trevo, em Campinas. 7h15, horário oficial de Brasília. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas com Timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você aqui na Rádio Bandeirantes. Domina Pedro Henrique, faz a abertura lá pela direita para Agostinho Santana. Tenta trazer o time do Bragantino para o campo de ataque. Ele arrasta a bola, prende, segura porque o Memphis marca. Volta a bola para Alix. Alix deixa para Pedro Henrique. Se manda pelo setor canhoto, Juninho Capixaba. Bola empurrada para ele. Domina o Juninho. Tem no corredor pedindo Fabinho, se apresenta para o jogo Gabriel. É o Bragantino quem tenta a ação ofensiva, mas o Corinthians marca bem, dificulta. O time do Bragantino que é obrigado a recuar. Pedro Henrique empurra lá pela direita, um pouco mais de liberdade agora para Agostinho Santana. Ele parte com a bola dominada, escapa a marcação do Bidu, volta a bola para Fabinho. Fabinho tentou a devolução, mas a bola caiu no peito do Ranieri. Bate o peito, coloca no terreno, Garro aí tentou direito, acabou errando. Chega lá atrás Pedro Henrique para cortar. John com a sobra no círculo central para o time do Bragantino. Encara a marcação do Martínez, falta. Falta do Martínez para cima do John. John está parado no círculo central. Campinas, a única metrópole brasileira onde o saneamento básico chegou a toda a população, graças a Sanasa. Juninho Capixaba tenta o ataque, o Braga. John para Lucas Barbosa de primeira. Pega esse passinho aí, Capixaba. Foi muito forte, a bola saiu. É tiro de meta pro Corinthians. Ô, Bandibereta, por que o Hugo Souza hoje não tá jogando e tá jogando o Felipe Longo no seu lugar? Porque ele está machucado, Boles. Ainda não há um tempo de previsão de volta do Hugo Souza, até porque o goleiro do Corinthians está, se eu não me engano, vou confirmar aqui, mas é com a mão machucada, né? Ele que já vem sendo desfalque na equipe do Corinthians, ele teve uma pancada na coxa, melhor dizendo, pancada na coxa, mão machucada é o goleiro do Palmeiras, né? O Hugo Souza teve uma pancada na coxa, então hoje ele não tá jogando, quem tá é o Felipe Longo tentando aproveitar a oportunidade. Boa, goleiro jovem de apenas 20 anos, Felipe Longo, no gol do time do Corinthians. Bola recuada pro Cleiton, goleiro do Bragantino, com o pé direito, levanta a bola pro campo de ataque. Agostinho Santana subiu com ele, Bidu, a sobra da bola para Fabinho. Fabinho tentou passe para o Quintana, tira a defesa, volta para Bidu, Bidu coloca no chão para Breno Bidon, tentou passe do comando para Yuri Alberto, chega a defesa lá atrás para cortar. Juninho Capixaba limpa bem o lance, parte com a bola dominada, o Martínez ficou caído ali no meio campo, bola para Capixaba, ele soltou na ponta para John, dominou, limpou, puxou para o meio direito, prepara o cruzamento na área, subiu lá dentro para afastar Ranieri, sobra da bola para Agostinho Santana no peito, lá Quintana devolveu, ele cai na entrada da grande área, o Bragantino pede pênalti. A árbitra manda seguir. Manda seguir a Edna Alves. Fica caído o jogador do Bragantino. No campo ela mandou seguir. O jogo ainda não parou. O time do Bragantino segue reclamando. Tá aí o John. Domina na meia esquerda. Soltou para Lucas Barbosa. Tenta um giro. Chega a defesa do Corinthians para cortar. Martínez tentou tirar. Tirou mal. Garro foi para dividir com o John. Divide também Juninho Capixaba e a bola sai. E aí, como a bola saiu, os jogadores do Bragantino vão pedir pênalti. Cercam a Edna Alves, Breno Beretta. Todos os jogadores do Bragantino indo pra cima dela. E é claro, o técnico Wagner Mancini também reclamando. Mas dá pra ver até no replay do lance que o jogador do Corinthians parou na frente do atleta do Bragantino. Ela provavelmente já ouviu do VAR. Segue o jogo. O VAR hoje tá a cargo de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Quero ouvir o CH a respeito do lance. Na sua opinião, houve o pênalti ou não, hein, CH? Nada. Lance de jogo, trombada. Pelo amor de Deus, os caras reclamam de tudo. Me parece que de fato ela não deu pênalti, apenas lateral para o time do Corinthians. A informação aqui na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Só porque eu informar, aí o VAR pode anular. Teve gol lá em Recife, gol do Juventude, hein? Por enquanto, Sport 0, Juventude 1, mas o VAR está chamando a arbitragem. Já eu informo. Boa, tá aí o Edu trabalhando, trazendo todas as informações. Olha o Corinthians, Breno Bidon bateu colocado na trave. Chute com a canhota de Breno Bidon, chute colocado, a bola explode na trave, não entra.
Quase o Timão abre o placar em Bragança Paulista, Bandeirantes. Foi bem na junção da trave direita com o travessão. Foi ali na curva, próximo da onde a coruja dorme. Aliás, deve ter acordado a coruja. Desperdiça a chance o Corinthians, porque o goleiro Cleiton já estava batido. 0-0 no placar. Quase o Breno Bidon marca um golaço. Breno Bidon que está sendo muito sondado, né? Por times europeus, dizem até que o Atlético de Madrid vem forte para tentar tirar o jogador do Corinthians e o Corinthians precisa de grana, então não deve dificultar tanto assim a saída do Breno Bidon. Toque de cabeça do La Quintana, tentou no meio da área, saiu bem do gol Felipe Longo para fazer a defesa. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tenta sair do time do Corinthians, Mateuzinho tentou o lançamento, a bola bateu no Lucas Barbosa e saiu lateral, campo defensivo para o time do Corinthians bater. Tem gol, Edu? Então, o VAR anulou o gol do Juventude, hein? Agora, primeiro tempo, continua Sport e Juventude 0-0 na ilha. É o duelo do Lanterna, desde a terceira rodada do Sport contra o 19º colocado, Juventude. Convenhamos, dois times que devem fazer companhia para a Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B do próximo ano. Garro recua para Felipe Longo, recuo pareceu curto, La Quintana apertou na marcação e conseguiu o passe para o Ranieri, que correu e evitou a saída da bola pela linha lateral. Ele dominada pelo setor esquerdo, bota na frente, sofre a falta por trás, cometida pelo La Quintana. Jogou parado, é falta para o Timão bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Tá sentindo o Ranieri, mas não é pela falta cometida pelo La Quintana, não. Colocou a mão ali, é na virilha ou no pubis? Acho que é na virilha, né, bebê? Tudo depende, porque eu já tive problema no pubis. O pubis dói a virilha, dói próximo da região do abdômen, dói em vários lugares. Mas é bem próximo ali da virilha. Não sei se vai dar para o Ranieri continuar não, viu, Bolis? Ele está sendo atendido no gramado, a Edna conversando com os jogadores do Bragantino. Agora estão passando aquele spray milagroso próximo da virilha. Você já passou spray milagroso próximo da virilha, Bolis? Não, é melhor não, porque queima, né? Queima tudo, né? Complicado. Bom, o Ranieri tá de pé, mas se gera de fato uma preocupação para o departamento médico do time do Corinthians, ele que está voltando hoje ao timão, esteve suspenso na última rodada. Futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O Ranieri, por sinal, né, CH, que na sua posição de origem é volante, mas nesse esquema aí que o Dorival Júnior encontrou no timão, ele faz uma espécie de um terceiro zagueiro, né? Ah, sim. Ele joga mais centralizado, você quer dizer, né? E também ajuda efetivamente na saída de bola. Isso é bem usual hoje no futebol, principalmente em times que tem dois zagueiros de ofício, né? Quando vai fazer a saída de bola, os dois laterais espetam e aí o primeiro volante vem por dentro. É o que está acontecendo com o Ranieri. Mas mande um abraço aí, por gentileza. Para quem? Para Thiago Nogueira. Opa! Para Murilo Bronzeri, Marina, Murilinho e Júlia. Estão voltando de Atibaia e, óbvio, adorando a sua narração. Sintam-se todos abraçados. Agora, o que remete à sua memória, Wagner Mancini e Hever, essa dupla que hoje atua no Bragantino em ZH? Eu não sei se todo mundo sabe, eu acho que não. Mas quem pensou pela primeira vez para o time profissional, o Hever, foi Cilinho. Quando era técnico do Paulista, ele tinha 15 anos e pensou para o time profissional. Todo mundo sabe da excelente carreira do zagueiro Hever. E o Mancini é o campeão, jogando, treinando e campeão da Copa do Brasil pelo meu Paulista. Então, são caras que eu respeito muito profissionalmente. Boa, boa. O Mateuzinho tentou o cruzamento para a área do Bragantino, ataque do time do Corinthians, e aí o jogador do Braga, me parece que o Lucas Barbosa, ele chega atrasado e ele atinge o Mateuzinho. A árbitra pegou a falta, não sei se ela deu cartão, acho que não, né, bebê? Não deu cartão, ela apenas conversou, o jogador do Corinthians está até mancando, né? Tem uma falta agora para o Corinthians bater, e é claro que é uma falta perigosa. Rodrigo Garro, de perna esquerda, já está se posicionando para fazer a cobrança.
Quem sabe agora o primeiro do Timão, Boles. Corinthians já teve 2 boas oportunidades no chute cruzado do Yuri Alberto e na bola na trave com travessão do Breno Bidon. E tem mais uma oportunidade, desta vez na bola parada, vem Rodrigo Garro, que hoje é o capitão do time do Corinthians. Cobra curtinho pro Memphis, ele bate cruzado, chega lá dentro, mas não valia nada. Aí a Edna abriu os braços, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Eu não apitei. E vai voltar a cobrança. Wagner Mancini tá reclamando porque a falta é pertinho do banco ali. Mas ela, nesse caso, ela tem que apitar, né? Como ela não autorizou, ela estava arrumando ainda a barreira. E o Garro cobrou curtinho para o Memphis Depay. Os dois estão ali próximos da bola. Memphis Depay e Rodrigo Garro. Ponta direita é falta para o time do Corinthians bater 23:50. Primeiro tempo 0-0. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Estamos entrando na reta final, na reta decisiva da competição. Vem para a cobrança Rodrigo Garro, braço direito estendido para combinar a jogada. Autoriza a árbitra, partiu Garro, levantou na segunda trave. Cleiton saiu do gol tranquilo para fazer a defesa. Black Friday Desktop, planos de 600 MB 1 GB a partir de R$ 99,99. 2 meses de cortesia de HBO Max. Curta os melhores clássicos da TV e sucessos da telona. Desktop sempre ao seu lado. 24:30 o primeiro tempo, 0-0 em Bragança Paulista. Felipe Longo pega mal na bola, a bola foi recuada. E o Ranieri de novo senta no gramado, alega que está sentindo e é na virilha mesmo, né, Bebê? É na virilha, ele tá colocando a mão, a virilha da perna direita. E eu acho que não vai dar pra ele, não. Ah, não. Do jeito que ele caiu agora ali, sentou no gramado, não volta mais. Ah, é aquela tipo de dor, né? Vai entrar o Angileri. O Angileri, camisa 26, vai entrar no lugar do Ranieri. Angileri, 26, no lugar do Ranieri, a primeira alteração forçada. E é aquele tipo de dor que não dá pra correr e também não dá pra chutar. Dá pra andar, como ele tá andando normalmente, saindo de campo. Mas é muito difícil, não dá pra jogar e é claro, ele tá saindo chateado e cabisbaixo, que ele tava voltando justamente hoje, Boles. É, não dá pra arrancar, né? Tem aquele momento do arranque, onde o músculo, ele não consegue acompanhar o que pensa o jogador, o que quer, né? O atleta profissional, a ativação do músculo. E aí, CH, o que muda? Muda alguma coisa no time do Corinthians com a entrada do Fabrício Angileri, o argentino? Ele é mais marcador, né? Ele, na verdade, é um lateral, né? Que funciona também por dentro. Vamos ver como é que ele vai se posicionar aí. Eu gosto mais da saída de bola central do Ranieri do que do Angileri. Mas o jogador que vai entrar aí, o Angileri, marca muito melhor que o Ranieri. Vamos ver na prática como é que funciona. Portanto, a primeira mexida no jogo e aqui vem o Bragantino, falta e vai pintar cartão. Chega atrasado, Gustavo Henrique faz a falta para cima do Sacha, jogo parado. E a Edna Alves mostra cartão para o jogador do Corinthians, o Gustavo Henrique. Ela foi coerente, né? Porque foi uma falta realmente para cartão. Ele pegou somente nas pernas do Sacha, que ainda está sentindo, já se levantou. Jogador da equipe do Bragantino, uma falta pela meia direita, jogada perigosa. Quem sabe agora, na jogada de bola parada, o primeiro do Bragantino, Boles. Sacha, que tem esse apelido porque tinha um irmão que tinha o apelido de Xuxa. E daí a Sacha, filha da Xuxa Meneghel, né, a cantora, atriz, nasceu, ela colocou o nome de Sacha com Luciano Zafir, que era justamente nessa época, e daí apelidaram o Sacha, o Eduardo, no caso de Sacha. Vem pra cobrança, John John. Se o irmão dele jogasse, seria Xuxa. Xuxa, então. Isso, Xuxa. Igual não é aquele do Mirassol, né? John John no cruzamento fechado, desvio de cabeça, a bola vai embora, tá marcado, eu acho que é escanteio, hein? A Edna tá marcando o tiro de meta, o Juninho Capixaba vai à loucura, seria escanteio pro Bragantino. Na primeira real oportunidade do Braga, o John John levanta pra área, o desvio de cabeça na disputa pelo alto do Alix, que tem 1,95 m com o João Pedro Choca. Ela marcou tiro de meta, Breno Beretta. Realmente a bola bateu na cabeça do Alix, por último. E por isso que o jogador do Red Bull Bragantino tá reclamando bastante, né? O Juninho Capixaba, até agora. Ninguém viu, mas quem tava acompanhando pela TV viu.
Lá Quintana carrega a bola e o Bragantino de novo tentando o ataque. Chega Angileri na sua primeira intervenção. Para cortar para o time do Corinthians, gira o corpo e levanta para o campo de ataque. Gira lá atrás Alix, a bola volta para Pedro Henrique, apenas ajeita para Gabriel. Gabriel tem a posse de bola dominada, é o Fabinho. Tem o Gabriel pedindo ali por dentro. Passe de primeira do Juninho Capixaba para o John. Chega bem Mateuzinho. Toca na bola, na cara de pau, queria lateral para ele. Claramente bateu por último no próprio Mateuzinho. Lateral para o time do Bragantino bater 28, primeiro tempo 0-0. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. A Edna tá com o cartão e mostra para quem, hein, Breno Beretta? Ela acabou de mostrar para o Martínez, né? O Martínez fez uma falta pra cima do John. John foi fazer uma graça. O que ele fez? Deu um chega pra lá e pé alto pra cima do John. E daí, é claro que os jogadores do Corinthians estão reclamando, mas a falta realmente aconteceu. Uma falta pela meia esquerda e o John de perna direita já tá se posicionando pra bater. Já eu atendo o chamado do CH, ele vai falar também sobre arbitragem. Já são 3 cartões no jogo, 1 para jogadores do Bragantino, 2 para jogadores do Corinthians. John vem para a cobrança, 29, o quinto sinal marcou 7h30, horário de Brasília. Partiu para a bola, John deu uma fatiada na bola na segunda trave, a bola passou, sobrou, ficou viva, voltou, olha o chute para fora do Bragantino. Perde uma grande chance o Red Bull Bragantino com a Alix Vinícius. A bola sobrou limpa, mas daí não era para o atacante, era para o zagueiro. Aí encheu o pé o Alix. Que grande oportunidade teve o Bragantino. A bola subiu, foi fora do estádio praticamente. Que chance, Breno Beretta! Não pode perder uma chance como essa, ainda mais diante do Corinthians, né? O Alix, o que ele fez? Bateu praticamente um tiro de meta, a bola estava próxima da pequena área, ele sozinho, era só escolher o canto e sair pro abraço. Perde uma grande chance o Bragantino de fazer o primeiro, 0-0 no placar. Carlos Henrique, ô CH, eu quero ouvi-lo, que chance perdeu o Braga e já são 3 cartões no jogo, CH. É, gol perdido, não pode perder a oportunidade, estava perto da pequena área. Ô Boles, os caras são muito chatos. É verdade que a arbitragem brasileira não tem qualidade, ponto. Dito isso, até agora com 29, a Edna tá apitando direitinho e os caras, arremesso lateral, escanteio, encontrão, pedido de pênalti. Os jogadores não colaboram. É muito complicado tudo isso. Até agora, pelo menos para mim, com 30 minutos, a Edna faz uma boa arbitragem. Edna Alves Batista, que apita Corinthians e Bragantino pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domina Angileri. É a vez do Corinthians tentar o ataque. Curtinho para Bidu. Bidu com a canhota por dentro para Garro. De primeira sobrou para Memphis. Breno Bidon caiu. A árbitra mandou seguir, sem bola foi atingido, segundo a Edna, não o suficiente para marcar uma falta ou até um pênalti, me parece que ele estava dentro da área, ou ali na entrada da grande área, ela mandou seguir, o Dorival Júnior evidentemente não gostou da atitude da arbitragem. E atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo Testa, eu confirmo. Brasileirão, 32ª rodada em Bragança. Red Bull Bragantino e Corinthians 0-0, Edu. Vitória e Inter, Esporte Juventude 0-0. Começou agora Botafogo e Vasco lá no Engenhão. E 21h30 na Vila, vai ser na Vila, São Paulo e Flamengo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população. Vamos chegar a 32. Tentou Memphis na disputa com Alix Vinícius. O holandês puxou o brasileiro. O jogo está parado. Ela havia marcado a falta lá atrás. Depois de uma disputa do Angileri com o Sacha, onde o jogador do Bragantino acabou levando a pior. O Memphis leva uma bronca da árbitra. O jogo está parado. A bronca foi em português ou foi em inglês, hein, bebê? É uma boa pergunta. Eu tava aqui imaginando como será que eles se comunicam, né? A Edna com o Memphis Depay. Será que ele tá entendendo o que ela tá falando? Será que ela tá entendendo o que ele está falando? Eu acho que não, nenhum dos dois. Então, mas você sabe que a Edna é uma árbitra internacional, né? Já apitou Copa do Mundo Feminina, jogos importantes até Libertadores. E só se ela fala bem o inglês, né? Um dos critérios para você trabalhar, por exemplo, na FIFA, você tem que falar o inglês fluente.
inglês e espanhol, né? Porque é muito comum você ter aí arbitragens brasileiras trabalhando em jogos da Libertadores, da Copa Sul-Americana, entre outras competições. E no caso, há uma exigência também para o inglês. Mas aí vai naquela situação, né? Algumas palavras, enfim, até a gente entende. Eu duvido, por exemplo, que numa palestra do Dorival Júnior tem um tradutor lá para falar com o Memphis Depay. Eu acho que ele nem entende nada. Alguém vai conversar com ele depois. Aqui vem Bragantino, John por dentro, boa bola pra Fabinho, carrega no comando, tentou Lucas Barbosa, tira lá atrás de qualquer maneira a zaga do time do Bragantino. Yuri Alberto vacilou, dançou, perdeu a bola, voltou pra Fabinho. Fabinho abriu pra lá, Quintana, setor direito, vem o Braga, prepara o cruzamento por baixo pra Sacha, que não domina e tira mal também lá atrás a zaga do Corinthians com Breno Bidon. Não dominou, a bola escapou, foi embora direto pra fora, escanteio pro Bragantino, Breno Beretta. É pelo lado direito, o Bragantino melhora no jogo, sente um bom momento e quem sabe agora, o primeiro do Massa Bruta, John na bola. Ou como diria Abel Ferreira, o Jonathan. Vem John pra cobrança, revelado pelo Primavera de Indaiatuba. Ele vem pra bola, pra cobrança de escanteio pro time do Braga, pé direito na bola, John. Levantou, passou de graça, Fabinho pro meio da área de bicicleta, tentando Lucas Barbosa, a bola fica viva. Tira de qualquer maneira, Matheus Bidu. Tentou de bicicleta o Lucas Barbosa, mas furou o pneu, porque ele não achou a bola. Mas teve uma grande oportunidade, chamou a atenção que o Fabinho ali na entrada da grande área, sozinho, ele escolheu pra quem tocaria a bola. Houve um vacilo na marcação do Corinthians. Permanece no campo ofensivo o time do Bragantino. Vamos chegar a 35. 0-0 o placar do jogo em Bragança Paulista. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Manuel Francisco Mendes, 433 no Jardim do Trevo em Campinas. A Quintana tentou o comando para Eduardo Sacha. Chega bem lá atrás para fazer o corte, Bidu. Garro tocou na bola para Yuri pro Memphis. Carrega a bola, vem contra-ataque do Timão. Sem bola, Yuri Alberto foi atingido. O jogo segue. Mateuzinho recebe a entrada da grande área. Bate, cruzado, trava. Juninho Capixaba recupera para o time do Bragantino. Sai com a bola dominada na marginal do campo. Yuri Alberto está caído ali no meio. Sacha de cabeça, volta a bola. A árbitra vai parar. Para o jogo, caído Yuri Alberto e o Garro tá correndo em direção à árbitra para reclamar. Como reclama também está o de Garro, hein, ô Breno Beretta? Ah, só reclama, hein? Reclama bastante. Aliás, o Yuri Alberto, para mim, ele se enroscou com o jogador do Bragantino. Tanto é que os dois caíram no chão. Eu não sei realmente o que ele tá sentindo ou se foi para esfriar o jogo num possível contra-ataque do Bragantino. A Edna tá conversando com ele, o Garro segue reclamando, dizendo para ela, pedindo calma, né? Esse tipo de situação, a gente tá até revendo. Então, mas ele atinge a parte esquerda do Yuri Alberto, ele coloca a mão na parte direita, talvez ali na queda ou algo do tipo. Ah, eu acho que depois que ele viu que teria um contra-ataque do Bragantino, ele resolveu ficar por ali, dizendo que estava sentindo a parte do abdômen para evitar o contra-ataque do Bragantino e realmente ele evitou. E aí, CH, na sua opinião, houve a falta do Alex Vinícius para cima do Yuri Alberto ou lance normal? Normal. Tá fazendo um teatro. Tá fazendo um teatro ali. Pra mim não houve nada. Lance de jogo e a reclamação não para. Como é que os caras querem melhorar a arbitragem? Eles não colaboram em nada. Nada. E isso eu posso colocar os dois técnicos também. E os seus auxiliares. Só os caras enchendo o saco da árbitra ou do árbitro. Repito, eles precisam melhorar muito. Muito. Agora, você me perguntou sobre a saída do Ranieri e a entrada do Angileri, piorou o meio campo, né? Aliás, o Angileri entrou no lado esquerdo, né? Na função de zagueiro ali pelo lado esquerdo. Ora, até vai ali como primeiro volante, mas é outra característica. Essa melhora do Bragantino, para mim, tem relação direta com a saída do Ranieri. Mais uma falta, agora do Lucas Barbosa para cima do Mateuzinho, que reclama. O Lucas Barbosa foi para dividida, dá um chega para lá no Mateuzinho e depois ele acaba talvez pisando, acho que não, né? É que o Lucas Barbosa é maior do que o Mateuzinho, aí houve uma trombada. O Mateuzinho tá reclamando agora com o quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti. Chegou até a sair, parece uma sapatilha, né? Não tem o cadarço a chuteira do Mateuzinho.
Segue reclamando, o árbitro pegou a falta, mas não deu um cartão pro Lucas Barbosa, não. Vamos entrar na reta final do primeiro tempo, 0-0 para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa, interage conosco, deixa o seu palpite na nossa arquibancada virtual. Segue o Leandro Boles lá no Instagram também, @Leandro Boles 2Ls e S. Começou a seguir, mandou mensagem, eu registro aqui no ar. Meu amigo João Paulo Formaggio tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Meu grande amigo Nivaldo Coan é o rei de Capivari, também tá sempre ligado. Felipe Longo tentou uma bola longa, tão longa que a bola saiu. Foi a segunda reposição errada do Longo, né, ô bebê? Ele tá mal de reposição, né? Precisa treinar um pouquinho mais. E a bola até agora não foi no gol do Corinthians. A gente vai ver como que vai ser o desempenho dele quando o Bragantino chutar. O jovem Felipe Longo, que assume, portanto, o gol do time do Corinthians, já que Hugo Souza, que está convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para 2 amistosos, mais uma vez, né? Foi convocado nos 2 últimos e agora nos 2 próximos amistosos que o Brasil fará neste mês de novembro, mas hoje está de fora. Tira lá atrás, João Pedro Choca, sobra da bola para Juninho Capixaba. Abriu bola para John John, ele pega bem, pé direito, bate, pega Felipe Longo. Olha aí, bebê, foi testado. Só foi eu falar. O John John ouviu, chutou, mas chutou muito fraco, rasteiro. No meio do gol estava bem posicionado Felipe Longo. 0-0 no placar. Tenta sair do time do Corinthians, falta do Lucas Barbosa para cima do Mateuzinho, que aí faz um teatro, conta 1, 2, 3, 10, 15 faltas. Segue reclamando, como acabou de dizer o CH, a falta do Lucas Barbosa, que foi revelado pelo Santos. Seara, mais de 65 anos, os lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Olha o Corinthians, lançamento para o Memphis, ganhou, tentou, dividiu, sobrou, afasta de qualquer maneira, Alix Vinícius. Ela volta no rebote para o time do Corinthians com Bidu, deixou para Breno Bidon, rodopiou, girou, soltou para Angileri, vamos chegar a 40 minutos, primeiro tempo 0-0, de novo Bidon volta a bola para Angileri, prende, segura, tem Martins pelo meio, o venezuelano perde a bola, ele prefere no corredor, boa bola para Yuri para Garro desarmado na bola pelo Fabinho, John vai para a dividida com Martins, espirrada volta para Mateuzinho, ainda no campo ofensivo o time do Corinthians, tá 0-0 o jogo em Bragança, ele recua para João Pedro Choca. Você encontra produtos da Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, são 2 para você em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Agora com 40 minutos, quase 41 primeiro tempo. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista. Bragantino e Corinthians 0-0. Olha o Braga chegando, John para Lucas Barbosa. Tentou passe, errou. Buscava o Sacha, sai jogando mal o time do Corinthians. Recupera, mas depois devolve a posse de bola ao time do Braga. Sai jogando o timão aqui na ponta direita, confirmando 0-0 em Bragança, Edu Pinheiro. Tá ruim de gol hoje, hein? Tá tudo 0-0. Vitória, Inter, Sport e Juventude, Botafogo e Vasco. Lembrando que 21h30 na Vila, São Paulo e Flamengo. E amanhã, Allianz Parque, 21h30, Palmeiras e Santos. Bragantino para ataque, cruzamento, tirou defesa. John clareou, limpou, bateu no canto, no meio do caminho. A bola bateu no próprio jogador do Braga. Voltou, Gabriel encheu o pé, passa direito e vai embora com perigo. 2 grandes oportunidades do Bragantino no jogo, Bandibereta. Primeiro, como você disse, com o John. Ele cortou para o lado direito, para a entrada da área. Yuri Alberto acabou caindo no corte dele, mas a bola bateu no Sacha, que atuou como se fosse um defensor. Na sobra, o Gabriel dominou a bola e chutou no canto direito do goleiro Felipe Longo, que estava nela, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. 0-0 no placar. Agora é o seguinte, o Breno havia ressaltado, o CH, o Bragantino melhorou na parte final desse primeiro tempo, hein? O Corinthians teve 2 oportunidades, Yuri, Breno Bidon no travessão, mas depois não fez nada. O Bragantino vai apertando e aperta de novo. La Quintana tenta carregar a bola ali por dentro, consegue o passe pro Sacha, devolveu pra La Quintana, a tabela, o uruguaio bateu, a bola sobrou, Mateuzinho tirou pro meio da área, ela fica viva, Angileri de cabeça, afasta pro timão. E aí, CH? Não, o Bragantino realmente melhorou, mas o Corinthians piorou com a saída do Ranieri. Piorou muito. Essa linha de 3 zagueiros atrás, eu acho que, pelo menos na minha opinião, que eu assisti até agora, foi um equívoco do Dorival Júnior.
não é? O Corinthians perdeu o meio-campo, o Bragantino está melhor na partida e quase já fez o primeiro gol. 0-0, placar do jogo em Bragança. Já o Edu Pinheiro, comando intervalo Bandeirantes. Agostinho tentou o comando para Lucas Barbosa, tira lá atrás Angileri. A bola vai saindo, não chega a sair. O Alex Vinícius domina para sair jogando por o time do Braga. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Sai jogando o time do Bragantino aqui atrás. Bola para Gabriel para Fabinho. Fabinho domina. Uma faixa perigosa no campo, mas é empurrado pelo Breno Bidon. A árbitra pega a falta, o jogo tá parado. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Boa bola metida para lá, Quintana, dispara pelo setor direito, vem o Braga, encara a marcação do Angileri, tenta o cruzamento, ganha escanteio, segue na pressão, massa bruta, Breno. É mais um escanteio e mais uma vez pelo lado direito. John já está se posicionando para fazer a cobrança, quem sabe agora, num dos últimos bons momentos que vai ter a equipe do Bragantino. Quem sabe agora o primeiro do jogo, Bolis. 15:08, 7h45 no horário oficial de Brasília. Finalzinho do primeiro tempo, 0-0 em Bragança. John vem para a cobrança do escanteio na ponta direita, vai autorizar a árbitra, autorizou, levantou, bola curta, chega Yuri aberto para cortar. Volta para Gabriel levanta para a área, Alex Vinícius foi tocado dentro da grande área, o lance segue, cruzamento de voleio, furou, Juninho Capixaba tira Martins de qualquer maneira, sobra uma bomba, no meio do caminho corta Gustavo Henrique, sobra Fabinho no canto, para fora! Passa a esquerda e o time do Bragantino segue pedindo um pênalti para cima do Alex Vinícius. Que pressão do Bragantino, Breno Beretta. Que bombardeio, né? Um chute atrás do outro. E o último terminou com o camisa número 5, Fabinho, que chutou no canto esquerdo do Felipe Longo. Uma bola forte, uma bola muito forte, um bombardeio para cima do gol do goleiro corintiano. E é claro, os jogadores estão pedindo pênalti, jogadores do Bragantino, e para mim foi. O jogador do Corinthians, que entrou, inclusive, que o CH bem disse agora há pouco, o Angileri, entrou mal no jogo e cometeu pênalti. Vamos ver se o VAR com o Rodrigo Guarizo do Amaral vai chamar, porque foi pênalti claro. CH, sua opinião, pelo menos a imagem, mostra que o Angileri em nenhum momento vai em direção à bola e sim ao corpo do Alex Vinícius. Para você, houve ou não o pênalti? Eu concordo com os companheiros. Houve ali o deslocamento no momento da jogada de ataque. O Angileri vai no corpo do atleta do Red Bull Bragantino, empurrado. Não sei se vai ter VAR ou não, mas de qualquer maneira, para mim, pênalti. Ela vai pro VAR, a Edna Alves Batista. Foi uma chegada muito assintosa do Angileri, né? Muito clara a situação. Ele foi somente no corpo do Alex. E por que ela deixou seguir o jogo e daí foi um bombardeio? Porque tem que deixar seguir o jogo, né? Não pode dar o pênalti ali, sendo que tinham outras oportunidades. Agora ela vai ver. Vamos ver se ela tá bem de vista, né? Então, e ela tava pertinho, ó. A imagem está mostrando agora da TV, ela estava com a visão, não tinha. Ela estava olhando, não tinha ninguém na frente dela. Só que é questão da arbitragem terceirizar. Deixa lá pro muito VAR. Claro, ó, já viu que foi. Deixa ir lá pro VAR, aí depois eu tiro a situação, né? Em nenhum momento o Angileri olha pra bola, ele só atinge o Alex. Talvez um impedimento ali que não houve, atenção, era ponta, pênalti pro Bragantino. Tá marcado pênalti pro time do Bragantino pra cima do Alex Vinícius. Pênalti cometido pelo Fabrício Angileri. Pênalti claro, né, bebê? Muito claro. Foi só no jogador, foi só no Alex. O Angileri que, como disse o CH, né? Saiu o Raniel, entrou o Angileri, muito mal no jogo e agora comete um pênalti. Foi só no jogador do Bragantino, nas costas do jogador do Bragantino. Pênalti claro. E agora, de um lado, Felipe Longo e do outro, provavelmente o Sacha, Bolis. O Angileri fica reclamando agora ali com o quarto árbitro, banco de reservas também do time do Corinthians, mas houve o pênalti, né? O Dorival daqui a pouquinho vai ver na imagem, enfim. O quarto árbitro não tem nada a ver com a história, né? O pênalti foi marcado pela Edna. Depois do pedido de recomendação do Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que é o árbitro de vídeo. Será que vai o John?
Pênalti está marcado, muito provavelmente, né? O artilheiro do Braga na temporada com 10 gols. É o Sacha, Mas Sacha saiu, mesmo. deixou pro Sacha, se bem que o João tá ali. Não, mas é o Sacha que de fato foi o último a ajeitar a bola. Grande oportunidade neste primeiro tempo pro time do Bragantino. Eduardo Sacha, experiente, capitão do Braga. No centro do gol, o jovem Felipe Longo. Na marca da risca frontal da grande área, neste momento há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Então vem para a bola, Eduardo Sacha. Pênalti para o time do Braga. Autorizada a cobrança, pé direito, Sacha! Gol do Bragantino! Eduardo Sacha tem a 8 estampada na camisa. Com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Ele parte para a bola na tranquilidade na categoria. Olha ainda para o goleiro antes de tocar na bola. Felipe Longo vai para um lado, a bola para o outro lado. Ele nem sai da foto. É gol do Massa Bruta, gol do Bragantino. Red Bull Bragantino 1. Eduardo Sacha cobrando o pênalti aos 48 minutos deste primeiro tempo. Tá registrado. 0 para o Corinthians. O Braga cobrando o pênalti, sai da frente. O detalhe do gol, Breno Beretta. Detalhe para a categoria e tranquilidade de um jogador tão experiente quanto o Eduardo Sacha, rodado no futebol brasileiro. Ele olhou e esperou até o último minuto. Goleiro jovem do Corinthians, o Felipe Longo, caiu para o canto direito. Ele só virou o pé e bateu no canto esquerdo, na bochecha da rede, canto esquerdo. Sem chances para o goleiro corintiano. O experiente capitão do Bragantino abre o placar. Bragantino 1, Corinthians 0 e 2 minutos de acréscimos no placar. Com os mais 3 que ela havia dado, então vamos até 50 minutos. 1-0 para o Bragantino, que está voltando a vencer depois de 4 derrotas seguidas e está interrompendo uma sequência de 3 vitórias seguidas do time do Corinthians, que ainda busca o empate no primeiro tempo. Mateuzinho tenta o cruzamento, explode no rosto do Juninho Capixaba e sai. Talvez o último ataque do Corinthians, tem lateral, Timão para bater. Aqui pela direita com Mateuzinho para Garro, para Mateuzinho, caprichou no cruzamento, levantou na segunda trave para Memphis, caiu na área, se jogou, não ouvi nada. Cleiton sai do gol para fazer a defesa. Fica com ela o goleiro do Bragantino, tem só 8 segundos, viu, Cleiton? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vai chutar, 9, vai acabar. 10, 11, 12. Quer dizer, a regra dos 8 segundos foi para o espaço. Cleiton coloca a bola no chão e levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Lucas Barbosa. Com o peito, Tchoca tira, deixa para Mateuzinho. Mateuzinho com o pé direito, devolve a bola para o campo de ataque para Rodrigo Garro. Tenta botar na frente, vem bem na cobertura o Júnior Capixaba. Volta a bola para o Alex Vinícius. Domina dentro da grande área para o time do Bragantino. Faz o passe lá pela direita para Agostinho Santana. Vai terminar no primeiro tempo no Cícero Souza em Bragança. Ainda tenta o último ataque o time do Braga. Lá Quintana. Recolheu, dominou, parou, prendeu. Ele pensou, volta a bola por dentro para Fabinho. Fabinho para John. Jogaram juntos na base do Palmeiras e também no time de cima. John empurra na ponta para Juninho Capixaba na marginal do campo. Ele voltou, empurrou para John. John pela meia para Lucas Barbosa. Rodopiou, encara a marcação. Se manda lá pela direita. Agostinho. Bola solta para o uruguaio. Agostinho Santana. Escapou, limpou, tentou no comando. Chega João Pedro Tchoca para cortar. Não foi para a bola, o holandês Memphis Depay. A bola volta em poste do time do Bragantino, que vai recomeçar com a Alex Vinícius. 51 no momento em que apita Edinaldo Batista. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no Cícero Souza Marques em Bragança Paulista. Vitória parcial do Bragantino. Gol de Eduardo Sacha, 48 minutos do primeiro tempo, cobrando o pênalti. Bragantino 1, Corinthians 0. Em Bragança, na terra da linguiça, a bola parou de rolar, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Era isso que o meu pai estava falando. Estou vendo aqui, fazendo aqui o labial dele, né? A descrição labial dele falando, tá 2 caras do Bragantino, um de cada lado, ele falando e tal. O que será que ele estaria falando? Ô, Breno, você gostou do estádio, Breno? Eu gostei do estádio, viu, Edu? Um abraço pra você, meu amigo Edu Pinheiro. O estádio acanhado, mas ele é muito moderno. Foi reformado aí, tem capacidade para 12 mil pessoas. É melhor do que muito estádio por aí que não passa por reforma, viu, Edu? Pelo Brasil, e a gente vê tantos, né? Pelo que eu entendi, é um estádio municipal, então o Bragantino, o Red Bull Bragantino gastou 22 milhões. Gastou não, né? Fez um investimento de 22 milhões
muitas melhorias nesse estádio. Melhorou tudo. Tudo infraestrutura. Por quê? Porque o Bragantino vai construir a arena dele. Vai demorar 4 anos para construir, Breno. E nem precisava, né, Edu, com esse estádio aí, 12 mil pessoas. É claro que eles querem um estádio moderno, tudo próprio. E derrubaram inteirinho o Nabi Abichedi. E agora estão construindo um novo estádio por lá. Mas vão ficar 4 anos por aí bem servidos, né? Porque muito legal o estádio. Ô, CH, você gostou do estádio, CH? Do estádio? Gostei, Edu. Eu acho que o que o Breno colocou é correto. É um estádio que, pro tamanho da torcida que tem o Bragantino, é muito confortável e moderno. Agora, a nova arena vai ficar de cinema, viu, Edu? Aguarde. Aguarde. Disseram que o Bragantino tem um centro de treinamento maravilhoso. O CH conhece. O Breno também não. É verdade. Mas olha, esse estádio municipal aí, gente, foi tudo reformado. Arquibancada, cadeira, sala de imprensa, a grama é natural, drenagem, nova iluminação, novos vestiários, 35 camarotes, 14 cabines de imprensa, 2 salas de imprensa, 4 lojas oficiais do Bragantino, lanchonetes, área exclusiva para pessoas com deficiência, 9 entradas para o estádio, sendo 5 normais e 4 para pessoas com deficiência. Sensacional. Eu estou falando isso, Breno, porque no caso do Guarani, o Graziano, se tiver tudo que está no papel lá, o que tem que construir para o Guarani é um estádio com 12 mil. Exatamente. Então, a gente não tem... Pô, mas 12 mil é muito pouco e tal, não sei, realmente não é aquelas coisas. Você sabe por que não é pouco, Edu? Até o pessoal reclama, mas por exemplo, o Moisés Lucarelli deveria caber mais gente, o Brinco de Ouro deveria caber mais gente, já coube no passado, agora por determinação da polícia, aquela contagem, cabe menos. Mas se você pegar a média de público, tanto do Guarani quanto da Ponte, é bem menos do que 10 mil por jogo durante toda a temporada. Só em jogos maiores, como derbys, como aí finais, disputas de acesso, é que o pessoal vai mais. Agora, para manter durante toda a competição 12 mil pessoas, é legal que dá até uma pressão maior. Veja só o Londrina, que a gente falou há pouco tempo, né? Eles se mudaram do Estádio do Café para o outro estádio porque é menor, vai mais gente, a pressão é muito maior. CH, 1-0 Bragantino, gol de Eduardo Sacha de pênalti, só a nota do primeiro tempo, CH. 6. Olha, Vitória e Inter 0-0, lá em Recife, o Juventude marca com Gabriel Tagliari, Sport 0, Juventude 1, Botafogo e Vasco, primeiro tempo 0-0, tem depois Atlético Mineiro e Bahia, tem Grêmio e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo na Vila, porque no Morumbi vai ter show. E tá na Vila, São Paulo e Flamengo, 21h30. Amanhã, Fluminense e Mirassol, Ceará e Fortaleza e Palmeiras e Santos, 21h30. E na Libertadores, o brasileiro vai ser campeão, né? Ou Flamengo ou Palmeiras. Vai abrir mais uma vaga na Libertadores. E o Mirassol está numa fase maravilhosa. Tem tudo para ir à Libertadores também. O incrível Mirassol. Já já o CH comenta, hein? Por enquanto, Bragantino 1, Corinthians 0. Tem futebol na Bam Bam Bam. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaaltopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Bandeirantes. Gago, olha que boa bola para Yuri Alberto, vai marcar pé canhoto, bateu, espalma Cleiton, olha a sobra da bola, chega para cortar Agostinho Santana. Quase o Corinthians abre o placar com Yuri Alberto. Vem o time do Bragantino agora no contra-ataque, lançamento para Lucas Barbosa, Mateuzinho subiu para afastar. Sobra da bola para Martínez, ele botou aqui atrás, quase a bola saiu, conseguiu o passe para Yuri Alberto. Apertado pelo John, vai ao solo, falta. Ela pega a falta, o jogo tá parado, quase o Corinthians marcou o Breno Beretta. É méritos pro goleiro Cleiton que fechou o gol, né? Ele ficou cara a cara, Yuri Alberto com o Cleiton, só que Yuri Alberto... Olha o Corinthians, Breno Bidon bateu colocado na trave! Chute com a canhota de Breno Bidon, chute colocado, a bola explode na trave, não entra! Quase o Timão abre o placar em Bragança Paulista. Band Beretta. Para Gabriel levanta para a área. Alex Vinícius foi tocado dentro da grande área. O lance segue, cruzamento de voleio, furou. Juninho Capixaba tira Martínez de qualquer maneira. A sobra uma bomba. No meio do caminho corta Gustavo Henrique. A sobra Fabinho no canto. Para fora! Passa a esquerda e o time do Bragantino segue pedindo um pênalti para cima do Alex Vinícius. Pênalti para o Bragantino. Tá marcado pênalti pro time do Bragantino para cima do Alex Vinícius. Pênalti cometido pelo Fabrício Angileri. Eduardo Sacha. Pênalti pro time do Braga. Autorizada a cobrança, pé direito, Sacha! Gol do Bragantino! Eduardo Sacha tem a 8 estampado na camisa. Com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Ele parte para a bola na tranquilidade, na categoria. Olha ainda para o goleiro antes de tocar na bola. Felipe Longo vai para um lado, a bola para o outro lado. Ele nem sai da foto. É gol do Massa Bruta, gol do Bragantino. Red Bull Bragantino 1. Eduardo Sacha cobrando o pênalti aos 48 minutos deste primeiro tempo. Tá registrado 0 para o Corinthians. O Braga cobrando o pênalti, sai da frente. O detalhe do gol, Breno Beretta. Detalhe pra categoria e tranquilidade de um jogador tão... E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. É, meu amigo CH, Yuri Alberto, quase gol do Timão a 12 minutos. Breno Bidon a 18, pimba na trave do Massa Bruta. E aí foi melhorando o Braga. Só que o Ranieri, volante, saiu do Corinthians, entrou Angileri. E aí o Alexis Vinícius perdeu o gol do Bragantino a 29. Aos 41 o Braga tentou a 2 vezes, raspou. Ao 44 Fabinho, quase gol do Massa, raspou. Aos 46 pênalti.
e o Sacha fez 1-0. Tá justo, CH? Então, nós tivemos um jogo até quando o Ranieri estava em campo e outro muito diferente depois que entrou o Angileri. Um jogador que tem muitas limitações, entrou como terceiro zagueiro, o Corinthians mudou a maneira de jogar e perdeu o meio campo. Porque o Bidon e o Martínez não dão conta dos 4 homens por dentro, às vezes 5, que tem o Red Bull Bragantino. Então é uma questão até numérica. O Dorival Júnior fez uma grande besteira, não é? Ele jamais poderia, era melhor ele colocar um atacante, não é? Para deixar o Corinthians com a posse de bola do que colocar um terceiro zagueiro. Desculpa, errou redondamente, retumbantemente, não é? Então, tomara que ele corrija. Agora, não dá para discutir a vitória do Bragantino no primeiro tempo. O Corinthians teve bola na trave, teve a chance do Yuri Alberto, mas é só isso que o Corinthians produziu. Depois o Bragantino teve pelo menos 2 grandes oportunidades. O pênalti aconteceu, bem convertido pelo Sacha, que é bom jogador. Então não dá para discutir. Eu acho que é absolutamente correta a vitória do Bragantino até agora, Edu. E pênalti besta, hein, CH? Que coisa incrível, hein? Esse menino aí... Foi o Angileri que fez o pênalti, né? Ele que fez o pênalti. Foi. Empurrou o Alexis, maneira, sei lá, infantil. E olha, o Bragantino, pela estrutura que tem, pela grana que tem, construindo aí a arena, colocando 22 milhões nesse estádio municipal para poder jogar no período em que vai ficar reformando a arena. Bragantino tem lá em cima. Aliás, o Wagner Mancini fazendo a estreia nesse CH hoje aí. A carreira de Wagner Mancini, que você bem conhece, campeão da Copa do Brasil 2005, você estava lá como assessor de imprensa, e Hever, né? Hever é o seu auxiliar, grande zagueirão. Tempo de Paulista, campeão paulista da Copa do Brasil, Atlético Mineiro. Agora, o Wagner Mancini sempre teve uma carreira boa, hein, CH? Ele sempre teve, tá na Série B, tava, né, no Goiás, volta pro Brasileirão, tá sempre ali, entre A e B, hein, CH? Só uma pequena observação, Edu. O Wagner Mancini fez a sua estreia contra o Bahia. Então hoje é o segundo jogo dele. Né, na estreia do Red Bull, tomou virada do Bahia no final de semana, 2-1, saiu na frente. O Mancini já estava no banco de reservas. Edu, o Mancini tem uma carreira vitoriosa, mas teve problemas ao longo dos anos, né? O Breno outro dia levantou Aliás, ele não levantou, ele trouxe uma informação. O Wagner Mancini, não sei se ele tem 6 ou 7 rebaixamentos na sua carreira. São 7, CH. Sabe por que são 7? Porque o América, se eu não me engano, o ano passado ele saiu antes de cair, mas ele caiu com o América. Tá no bolo. Então tem essa parte negativa, mas tem muita coisa produtiva, positiva que fez o Mancini ao longo dos últimos anos no futebol. Ele teve grandes oportunidades e não conseguiu se firmar, por esse ou por aquele motivo, mas sem dúvida é um treinador que eu respeito muito. E no evento ontem do Rio de Janeiro, hein, gente? Mas o que é aquilo? O evento da CBF com o encontro de treinadores, meu Deus do céu, Angelotti falou, tal, não sei o que tem, mas, pô, o que o Leão falou e aquilo que o Oswaldo Oliveira falou, que é aquilo, hein, CH? O que é aquilo? Desnecessário, completamente descompensado emocionalmente, aquele discurso político inflamado não cabia naquele momento. E olha o tamanho da besteira que fez Oswaldo Oliveira e o Leão, que o simpósio lá, o encontro, foi justamente para estreitar relação com a CBF em relação aos técnicos. Eles fizeram tudo diferente. E, bom, pra você ter uma ideia, tem uma nota da CBF aí, não é? Dizendo uma série de coisas, e é verdade. E não concorda com a atitude deles, Claro que não. O técnico da seleção brasileira não tem nada com isso. Hoje ele é técnico da seleção brasileira pelo currículo indiscutível que ele tem. E ele não pediu para vir para o Brasil. A seleção, a CBF, foi buscá-lo lá na Europa. Então, deselegante, fora de propósito, descontrolado, realmente foi um desastre retumbante o encontro de ontem, Edu. E vai começar, hein, o segundo tempo, por enquanto, Bragantino, Corinthians 0, com ele, o Moço de Piracicaba.
Valeu, muito obrigado, Edu Pinheiro. Vai começar o segundo tempo em Bragança, saída com o time do Bragantino. Já o Breno Beretta confirma se a gente teve alguma alteração no intervalo. Tá 1-0 pro Massa Bruta, gol marcado pelo Sacha. Apita Edna Alves. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes Campinas. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. 1-0, o Bragantino vence, mas o Corinthians já tem o primeiro escanteio do segundo tempo. Pedro Henrique ficou reclamando que foi empurrado pelo Yuri Alberto, a árbitra não marcou a falta, a bola bateu do zagueiro do Bragantino e saiu. Ganha escanteio Corinthians. É pelo lado direito, o Garro tá na bola e ninguém mexeu no segundo tempo, no intervalo do jogo. Todo mundo se pegando lá dentro da grande área, a árbitra tá de olho. Vem Rodrigo Garro para a cobrança, 1-0, o Bragantino na frente. Ela tá de olho, tanto é que ela para. O Fabinho tá marcando o Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique é muito maior do que o Fabinho, mas o Fabinho só subir nas costas dele. Fica ali no corpo do Gustavo Henrique, é muito bom na bola aérea. Vem para a cobrança, Rodrigo Garro, o Corinthians está buscando o gol de empate no comecinho do segundo tempo. Braço direito estendido, vem para a bola, Rodrigo Garro levantou a meia altura para a boca do gol, subiu, tirou John. Volta para Garro, Garro recolhe, domina, coloca no terreno. Ele volta a bola e recomeça, fez o passe curtinho para Angeleri, fez o pênalti para cima do Alex Vinícius, que o Sacha fez o gol de empate. Olha o Corinthians, cruzamento, a bola foi desviada. O Timão reclama um toque no braço, a árbitra no campo tá mandando seguir. E a bola fica nas mãos do goleiro Cleiton. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Bola recuada para Felipe Longo, o goleiro do time do Corinthians, toca mal na bola, de graça para Lucas Barbosa, tentou o comando para lá Quintana, afasta lá atrás o zagueiro do Corinthians, a árbitra pegou a irregularidade do ataque do Bragantino, o jogo está parado em Bragança. Black Friday Best Top, planos de 600 mega 1 GB a partir de R$ 99,99, 2 meses de cortesia de HBO Max. Curta os melhores clássicos da TV e sucessos da telona. Desktop sempre ao seu lado. Comecinho deste segundo tempo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É o Timácio de Carlos Batista em campo. Martins erra o passe, vem Bragantino. John recolheu o domínio na entrada da grande área, empurrou para lá Quintana, encara a marcação do Angileri, voltou para John no comando, corta a luz, num 2. O passe foi forte do Sacha. Ele tentava o Fabinho, a devolução do Sacha não foi boa. A bola vai embora pela linha de fundo e o torcedor não gostou. O Corinthians errou ali na marcação e o Bragantino chegou inteiro, mas não houve a finalização. Perde a bola Bidu, recupera o time do Bragantino, bola para Gabriel no comando para John, tentou a finta. Martins dá o bote, a sobra da bola para Bidon tentou a finta, John chegou a tocar no jogador do Corinthians, o Timão leva vantagem. Mateuzinho botou na frente, empurrou para Garro, ele sai da ponta, vem para meia, é o Yuri, agora sim pro Garro. A bola não chegou no argentino, vem na cobertura, Alex, o goleiro não saiu. E o time do Bragantino foi reclamando, Cleiton não saiu. E foi obrigado a colocar pela linha lateral o Alex Vinícius. É lateral pro Timão. 3 minutos e meio, segundo tempo. Placar de 1-0. Red Bull Bragantino está na frente. Campinas, a única metrópole brasileira onde o saneamento básico chegou a toda a população. Estamos no FM em 85,7. Também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode participar, interagir conosco. Deixe o seu like. Ainda não inscrito? Se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Falta sem bola ali o jogador do time do Bragantino, Gabriel para cima de Rodrigo Garro. O jogo está parado em Bragança Paulista, Breno Beretta. E o Gabriel conversando com a Edna, Rodrigo Garro se levantando aos poucos, é claro, jogadores pedindo o cartão amarelo, o que não aconteceu até agora. O Gabriel foi sem bola, deu um empurrão no Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro, é claro, valorizou bastante, a Edna ficou só na conversa e o jogo segue, 1-0 Bragantino.
À frente o Massa Bruta tá vencendo, voltando a vencer na estreia de Wagner Mancini comandando o time de Bragança Paulista. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis da família Sato para a sua mesa. Sato Pai, Glauco Sato, Sato Filho. Acesse aromadeservas.com.br. Bola recuada para o goleiro Felipe Longo para o time do Corinthians que substitui Hugo Souza. Consegue o passe para Gustavo Henrique no primeiro terço do campo. Deixa pelo meio para Bidu. Bidu recolhe e domina. A bola subiu um pouquinho. Mesmo assim ele volta a bola para Gustavo Henrique. Se apresenta o venezuelano para receber a Martínez aos 5 minutos da etapa final. Martínez controla bem a bola. Volta para Gustavo Henrique. Tenta o chutão para o campo de ataque muito forte. Mateuzinho nem foi para a bola, mas o Lucas Barbosa tirou mal. Voltou para Garro. Garro recolheu, dominou o Bidon. Bidon para Mateuzinho. Mateuzinho para Martínez. Agora sim se apresenta para o jogo. Pede, recebe o capitão do Corinthians, Rodrigo Garro. Deixou para Angileri. Partiu com a bola dominada. Soltou curtinho para Bidu. Bidu voltou para Garro. Garro parou, prendeu, olhou, pensou. Pela meia para Memphis. Limpou, cortou, vai marcar, bateu no canto para fora! Pra fora, que grande chance teve Memphis Depay pro Corinthians, Breno Beretta. Ele conseguiu se livrar da marcação do Gabriel e teve espaço, caminhou com a bola, escolheu o canto de perna direita, que é o canto direito do goleiro Cleiton, que já estava batido, mas a bola passou lambendo a trave direita do goleiro do Bragantino. Desperdiça a melhor oportunidade do Corinthians no segundo tempo. 1-0 tá vencendo o Bragantino. E foi a primeira dele nesse SH, que ele pegou a bola, limpou, clareou e bateu, quase empatou o jogo. Foi um desenvolvimento de jogada muito bom. Se deixar o homem livre, ele bota pra dentro. Essa foi por pouco. 6,5 segundo tempo, 1-0, Red Bull Bragantino na frente, é o início da 32ª rodada. Ainda hoje você acompanha aqui na Rede Bandeirantes de Rádio. São Paulo e Flamengo, 9h30 da noite, a bola rola na Vila Belmiro. Timão do ataque, Yuri Alberto, botou na frente, se jogou, se levantou, tentou recuperar, quem recupera é Juninho Capixaba. Consegue o passe para Lucas Barbosa lá pela esquerda, no campo defensivo para o time do Braga, erra o passe, bola curta, não chega no Sacha que ainda briga, tenta recuperar, mas a bola recuada para o João Pedro, choca para o goleiro Felipe Longo. Boles. Há pouco, quinto sinal, confirmou, agora são 8h15 no horário oficial de Brasília. Sobre os rebaixamentos do Wagner Mancini, que até há pouco no intervalo o CH citou, né? Eu falei essa semana na tela da Band que são 7. E quais são os 7? De Série A, né? Guarani em 2010, Ceará em 2011, Sport em 2012, Botafogo em 2014, Vitória em 2018, Grêmio em 2021 e América Mineiro em 2023, Boles. Angileri na ponta, cruzamento pra boca do gol. Subiu lá dentro, fez o corte de qualquer maneira, a zaga do Bragantino. Ela sai em lateral pro time do Corinthians bater. Sabe quem que é o outro que tem 7 rebaixamentos? Não sei. Adilson Batista. Parou de trabalhar, ele estava na base do Cruzeiro, né? Ou tinha uma função no Cruzeiro. Mas vou até pesquisar parou. Se ele tá em algum lugar aqui. É que pode até falhar lá. A minha memória, mas pelo menos a Tá última lá. informação é que ele tá lá no Cruzeiro, né? Tá trabalhando na base lá, é uma espécie de consultor do Pedrinho, mas dá uma confirmada, eu posso estar errado, tá? Mas o Wagner Mancini não tá fazendo estreia hoje, tá? Ele fez a estreia comandando o Bragantino lá na Bahia, contra o Bahia e perdeu 2-1. É estreia hoje em casa. Garro, carrega a bola para Bidu de primeira, boa bola, Angileri no fundo, Angileri, 10 letrinhas para você, conta comigo, ó. É lamentável, pega muito mal na bola, joga longe do gol, estou tiro de meta para o Bragantino. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? Não! 35 anos no mercado, atende Campinas e região, as melhores marcas do setor, a agilidade da entrega e preços competitivos. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Vai lá conferir na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Diga que você ouviu aqui na Rádio Bandeirantes, pode ter certeza que você vai fazer um bom negócio na Logos Materiais Elétricos.
9 minutos de segundo tempo, 1-0 para o Red Bull Bragantino, gol marcado pelo Sacha no primeiro tempo. Lucas Barbosa tenta pelo alto, corta Martins para Bidon foi atropelado, é falta para cima dele. Falta cometida pelo Fabinho, falta para o time do Corinthians bater. 1-0, Braga na frente, o Gabriel tá apontando para todo mundo, tem um jogador do Bragantino caído. A Edna Alves está pedindo auxílio do Departamento Médico do Massa Bruta Bandiberita. Exatamente, pedindo auxílio do Departamento Médico e como bem disse o CH, é estreia do Wagner Mancini. Faltou eu falar que é em casa, né? Estreia em casa, mas a estreia dele no comando do Bragantino foi a derrota para o Bahia fora de casa de virada na última rodada por 2-1, como bem frisou o CH. Estava vencendo, né? Estava vencendo, tomou a virada e agora estreando em casa e buscando a primeira vitória dele no comando do Bragantino. Como eu disse em 2023, até pesquisei, ele foi demitido depois de 8 rodadas sem vencer na Série A do Brasileiro pelo América Mineiro. Aí ele deixou antes do rebaixamento ser concretizado, mas ele comandou o time na maior parte do campeonato, por isso que consideram o rebaixamento dele também. É o Pedro Henrique quem vai sair, né? Tá sentindo o camisa 14 ali do Braga, não vai dar mais pra ele não, zagueiro do Bragantino. Exatamente, saindo o Pedro Henrique, zagueiro que já estava amarelado, inclusive, entrando 16, Gustavo Marques no time do Bragantino. A primeira alteração do Wagner Mancini. Corinthians mexeu por contusão no primeiro tempo a saída do Ranieri para a entrada do Angileri e agora mexe também por contusão Wagner Mancini. Entra Gustavo Marques no lugar do Pedro Henrique. Olha o Corinthians chegando, cruzamento para a boca do gol, passa por todo mundo. Não foi na boca do gol. E aí o Memphis Depay dá um chega para lá para cima do La Quintana. La Quintana não quis confusão. Agora dá uma provocada ali no Memphis. O Memphis sorri ironicamente. Lateral que o time do Bragantino vai cobrar. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 11 minutos gravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta você eu confirmo. Série A, 32ª rodada nesta quarta-feira em Bragança. Bragantino 1, Corinthians 0, Edu Pinheiro. Engenhão, gol do Botafogo, Alex Telles de pênalti, 46 do primeiro tempo, Botafogo 1, Vasco 0, continua Sport 0, Juventude 1, os demais 0-0 e 21h30 tem São Paulo e Flamengo. Rádio Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas com Timácio de Carlos Batista em campo, Agostinho empurra lá Quintana, vem Bragantino, boa devolução de uruguaio para uruguaio, Agostinho pé direito, uma bomba para fora. Bateu forte Agostinho Santana, mas pegou mal na bola, a bola foi direto para fora. Panorama do segundo tempo, Carlos Henrique bate pesado, eu quero ouvi-lo. Segue 1-0, Bragantino na frente. Para o Corinthians ter sucesso, o Garro tem que funcionar, ele e o Memphis. E a marcação é muito eficiente do Bragantino até agora. O Dorival Júnior, ao invés de corrigir a besteira que ele fez, ele adiantou um pouquinho a Angileri aqui para virar um auxiliar do Bidu. Resolve nada, jogador cintura dura. Por enquanto, jogo equilibrado, mas para merecer empate, Corinthians precisa melhorar. Corinthians precisa melhorar, tenta melhorar com o Garro, tentou o lançamento, acabou errando, a bola voltou para o Gustavo Marques, que na sua primeira participação recua para o goleiro Cleiton. Abandona a sua grande área com o pé direito, por elevação, faz o passe para Agostinho Santana. Recolhe, domina, ultrapassa a linha demarcatória, rompe a fronteira, deixou para La Quintana. A tabela, houve a falta do Angileri, sem bola para cima do La Quintana. O lance seguiu, Martins tocou por último, a bola sai, a escanteio, mas a árbitra vai pegar a falta aqui atrás. Ela pode escolher ou falta ou escanteio. Acho que vai preferir a falta. Se bem que o Agostinho Santana está pedindo escanteio, a árbitra está com o cartão, vai mostrar para o Angileri. Que noite do Angileri, hein, bebê? E demorou para tomar esse cartão, né? Angileri, camisa 26, que fez o pênalti. O único gol do jogo agora do Sacha, né? No primeiro tempo. E o Angileri já era para ter tomado esse cartão já há algum tempo. Sem bola, segurou o jogador do Bragantino. Tomou o cartão merecido e a falta tá marcada pela Edna. Pelo lado direito, para a equipe do Bragantino fazer a cobrança. Será que ela vai dar a falta ou vai dar o escanteio, hein, Boles? Como ela deu o cartão, muito provavelmente ela vai marcar o escanteio. Eu acho que ela esperou a bola parar né? para dar o cartão e agora ela vai dar o escanteio, que é um pouquinho mais para frente, né? Senão puniria o Bragantino. É mais perigoso, né? É mais perigoso. Lado direito, John na bola. Escanteio para o time do Bragantino bater. Vem John com a 10 estampada na camisa, atacando a direita do seu rádio. O time do Bragantino neste segundo tempo tá vencendo por 1-0. John preparado, concentrado, respira fundo, vem para a cobrança.
Partiu para a bola, pé direito, o John levantou, mas a Edna Alves está dizendo que não está valendo e o Douglas Marques está se estranhando com o Martínez. E cartão para o Martínez que já tem. Martínez já tem cartão. Se tem ela cartão, mostrou, ela vai ser tentar o expulso. segundo. Eu Será acho que ela não esqueceu? sabia. Esqueceu com certeza. Ó, estão avisando, Já tem Não, cartão, se ela mostrou, Gabriel, aí, já ó. tem aí, Se ela mostrou, ela não tem como voltar. Entendeu? Expulso. Aí faltou uma experi pra Edna, né? Que é uma árbitra experiente, né? Que assim, Agora resta saber o que eles fizeram, porque a gente não viu, né? Vamos ter que ver no replay. Ficaram se pegando lá dentro, né? E agora o Dorival lá tá conversando com o filho dele, o que eles vão fazer? Corinthians perdendo o jogo e com um a menos. Mas uma expulsão besta. Jogador que tem cartão amarelo não é pra ficar criando confusão como o Martínez, né? E aí, CH, Coringão agora com 10, hein? Martínez, pra mim, eu não tenho dúvida alguma. Ela deu o cartão, ela não precisa escolher pra quem vai dar o cartão, se o cara já tem cartão. Mas eu acho que se o Martínez não tivesse cartão, ou se ela tivesse aí pensado, né? Já tem cartão, ela deixaria quieto. Mas aí ela mostrou cartão pro jogador do Corinthians e depois pro do Bragantino, mas o Martínez já tinha cartão de mão com 10. Eu concordo que ela poderia ter levado a coisa com mais experiência e tranquilidade. Aconteceu o encontrão ali, o pega-pega, mas poderia ter administrado. Agora eu quero ver o que o Dorival vai fazer. Sem o Martínez e o Angileri com cartão tá no jogo. Tem que tirar o Angileri porque ele vai ser expulso. Ele tá descontrolado no jogo, não é? Bom pro Bragantino. Angileri tem cartão também o Gustavo Henrique. E o Martínez, que já tinha cartão, recebe o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Com 10, o Timão. Tem escanteio para fazer a cobrança. O time do Bragantino, massa bruta, vem para cima buscando o segundo gol. São dois zagueiros altos na área. Partiu para a bola, John levantou para a boca do gol de cabeça, toca para o meio da área, pega Felipe Longo. Segura firme o goleiro do Timão. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. E o Gustavo Marques também tomou cartão, né? Cartão amarelo para o jogador da equipe do Bragantino. E agora o Alex Vinícius com o carro. O Sacha dá uma bronca na Edna Alves. E o clima esquenta. O Matozinho já havia alertado, né? Nosso ouvinte assíduo de todos os dias aqui. Vai expulsar, vermelho, hein? Quem que ela vai expulsar? Amarelo? Amarelo. Não, porque o Alex não tinha, né? Ela tirou, acho que ela tava com os dois no bolso e guardou, né? Ela adora uma confusão, né? Ela procura uma confusão. Olha aí, o Alex claramente segurou o garro, né? Lance típico para cartão, mas aí todo mundo reclama, o Sacha dá uma bronca na arbitragem. Quer dizer, ela não consegue segurar uma partida de futebol. Todo mundo reclama. E para mim, eu não tenho dúvida alguma. Se ela tivesse na consciência que o Martínez já tinha cartão, ela deixaria passar a situação. Fato é que o Alex recebe cartão. Os dois zagueiros do Bragantino agora estão amarelados e o Martínez acabou sendo expulso com 10 do Timão. Bola para João Pedro Choca, erra o passe errado, de graça, a bola sai lateral pro time do Bragantino bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Sacha de primeira erra o passe, volta para Breno Bidon, erra também o passe na interceptação, corta Gabriel, deixou para Fabinho para Gabriel, carrega a bola, já no campo ofensivo, fez o passe para Lucas Barbosa, a ultrapassagem de Capixaba, Juninho Capixaba fez o passe atrás, Gabriel para John, boa inversão, encontra aqui pela direita livre, leve solto, Agostinho Santana, fez o passe para lá Quintana, para cima do Angileri, que toma todo o cuidado do mundo para não cometer a falta, leva para o fundo, Angileri agora chega bem. No carrinho, trava, coloca a bola para fora. Lateral, perto da linha de fundo para o time do Bragantino bater. O Massa Bruta está vencendo. Depois de 4 derrotas seguidas, está vencendo o Corinthians pelo placar de 1-0. Deixa eu ver esse ataque do time do Bragantino, já o CH. Domina Alex Vinícius. Zagueirão alto de 1,95 m para o Fabinho. Fabinho de novo, recolhe, domina perto e faz a falta Memphis Depay. Jogo parado, falta para o Bragantino. E o jogo, CH? Na verdade eu queria falar sobre aquela falta, né, que o Garro tomou. A Edna tá certa, ele agarrou o jogador corintiano, amarelo pra ele. Agora veja como é que o Sacha partiu pra cima da Edna, de maneira assintosa. Um absurdo isso, ninguém respeita o trabalho da Edna. Essa é a grande verdade. Ela não é uma grande árbitra, mas o que os caras estão fazendo dentro do campo é uma vergonha.
No jargão do futebol, o Sacha aplicou cartão para árbitro. John trabalha para no câmbio ofensivo com Douglas Ares. Gustavo Marques deixou para Alex Vinícius abre pela direita para Agustin Santana. E o Alex é Alex mesmo, é com I. Não é com E não, é Alex. Ele jogou muito tempo no Atlético Goianiense, né? Chegou inclusive a jogar contra os times de Campinas e chamou atenção não só pelo nome, também pela estatura. E agora está no Bragantino. É ele quem recua para o goleiro Cleiton. E com isso o Bragantino troca passe, está vencendo pelo placar de 1-0 o Corinthians com 10. A bola não saiu não, tá vendo? Tá valendo o jogo, já 3 mexidas no timão. Sacha, boa bola para lá Quintana, hein? Parte, bola dominada na área, vai fazer, demorou para finalizar, ele tentou cruzar. E aí houve o corte da defesa do Corinthians, bola para fora, escanteio pro Bragantino. Demorou demais para finalizar, o La Quintana tava sozinho, hein, Breno? Demorou um ano, né? O La Quintana desperdiçou uma grande oportunidade pro Bragantino. E é claro, o Dorival Júnior tá reclamando que essa bola teria saído na origem, atrás. A origem. Com sabor. E realmente saiu, para mim saiu. E o La Quintana demorou para cruzar. Agora alguns jogadores vão entrar no Corinthians, o Guilherme, o Maicon e também o Carrijo. Guilherme, Maicon e Carrijo vão entrar no Corinthians, mas já, porque o escanteio já foi cobrado pelo lado direito. Recebe Gabriel na entrada da grande área, faz o passe para Agustin Santana, levantou Sacha de cabeça para o meio da área, o Bragantino chegando, a bola fica viva, tentou Douglas de cabeça, saiu do gol, Felipe, o longo agarra a bola e fica com ela pro time do Corinthians. O Guilherme é o Guinegão, né, garoto Guinegão. Exatamente, Guinegão, que tá na camisa dele Guilherme, mas é conhecido como Guinegão. Entra lá atrás do time do Bragantino, acaba errando. Gustavo Marques, melhor para Yuri Alberto, sumindo no segundo tempo, faz bom passe para Memphis, na área, mano a mano, puxou para o meio direito, bateu, espalma, Cleiton, olha, rebote, Yuri Alberto! Gol do Corinthians! Yuri Alberto tem a 9 estampada na camisa, ele que estava sumidão no segundo tempo, mas aí o Memphis Depay recebeu do próprio Yuri, parte bola dominada, o lance começou no erro do zagueirão do Bragantino, Yuri pro Memphis, girou e bateu, Cleiton fez uma grande defesa e o rebote ficou limpo pro Yuri Alberto e ainda teve tempo para dominar e com o pé direito meter pro fundo do gol. Yuri Alberto empata o jogo em Bragança Paulista. 21 minutos e segundo tempo. Tá registrado. Vibra, fiel. Yuri Alberto é gol do Corinthians. Corinthians 1, Bragantino 0. E o detalhe do gol, Pandibereta. Detalhe é que quem não faz toma. Bragantino perdeu diversas oportunidades. E quem roubou a bola no meio campo foi o próprio Yuri Alberto. Ele se aproveitou do erro do meio campo da equipe do Bragantino no contra-ataque, tocou pro jogador Memphis Depay, que deu uma paulada. Ele sempre tem a mesma jogada, corta pro lado direito e dá uma paulada. O goleiro Cleiton fez boa defesa, mas soltou nos pés de Yuri Alberto, que estava livre na pequena área, chutou forte pro fundo do gol, não desperdiçou a oportunidade. Corinthians empata com 1 a menos em Bragança Paulista. Agora Bragantino 1, Corinthians também 1, Boles. 1 a 1, Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, sumidão no jogo, mas ele é artilheiro, apareceu na hora decisiva e meteu lá dentro. 1 a 1 em Bragança. Quando desses três, Garro, Memphis e Yuri, jogam, a coisa acontece. É bem diferente. Não dá para falar que é merecido, mas o Corinthians foi eficiente, diferente do ataque do Bragantino, principalmente no segundo tempo. Bom, o Dorival iria fazer 3 alterações, mas com o gol sobrou pro Guinegão, né? O Guinegão não entrou. Exatamente, saíram Matheus Bidu e também o Breno Bidon para as entradas. Foi o Guinegão que entrou? Não, foi o Carridio e o Maicon. O Carridio e o Maicon. Carridio, André Carridio, 19. Carridio e o Maicon. O Maicon entrou, camisa número 7. Aliás, daqui a pouco eu vou falar da situação do Maicon, porque o Corinthians está querendo ficar com o Maicon, mas já eu vou falar.
A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado e tá rolando a Black Friday da Desktop. Bom, o jogo tá parado, o Yuri Alberto acabou atingindo ali o Juninho Capixaba. É posse de bola pro time do Bragantino, que agora vai mexer, Breno Beretta. Duas novidades, né? Vão entrar o 22 e o 27. O 22 na equipe do Bragantino é o Gustavo Neves. Gustavinho, né? Chamado de Gustavo. Gustavinho, tá entrando no lugar do 5, Fabinho. Gustavinho entrando no lugar do 5, Fabinho. O 27 é o Davi Gomes. Davi Gomes tá entrando no lugar do La Quintana 33. Davi Gomes 27. Vai embora, portanto, o Nátio La Quintana, entra o Davi Gomes e o Gustavinho também em campo do Bragantino. Você chegará a 25, tem muito jogo ainda pela frente. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes pelo YouTube, pelas redes sociais e também pelo Dial em 85,7. Carrídio chega atropelando, comete a falta para cima do John do Círculo Central e aí sem bola. O jogo já parado, o Carrídio dá um bico na bola. Pediu para tomar cartão, mas a Edna foi econômica agora. Só que não, vai dar. Ela aplicou a regra, né? Não pode, né, Breno? Tem que dar. E acabou de entrar, hein? Maicon não tem nenhum minuto. Não, é o Carrídio, ele deu pro Carrídio. Deu pro Carrídio. O Carrídio chutou a bola. Foi o Carrídio. O Carrídio entrou, tomou cartão amarelo, né? O Carrídio, jogador da equipe do Corinthians, amarelado. Vem Bragantino, lançamento para a entrada da grande área, dominou Lucas Barbosa, protegeu ainda ele, puxou para a canhota, disparou no meio do caminho, a bola foi desviada no Angileri. Sobra da bola para o time do Bragantino com o Alix, empurrou na ponta para Agostinho soltou no corredor, boa bola para Gustavinho, entrada da grande área, cruzou para a boca do gol, Felipe Bom, logo falhou, a bola passa por todo mundo, quase na segunda trave, consegue complementar para o gol Davi Gomes. Quase o Bragantino volta a estar na frente do placar. O goleirão saiu mal do gol, hein, Breno? Saiu bem mal, hein? Felipe Longo não achou a bola e a bola era dele, ele escorregou. Foi na pequena área. Se o Davi Gomes chega um pouquinho adiantado, ele empurra essa bola para o fundo do gol. O Bragantino tem um jogador a mais, mas está empatando o jogo. 1-1 com o Corinthians em Bragança Paulista. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas com Timácio de Carlos Batista, que entra em campo para levar a emoção do futebol para você. JP Formaggio tá ligado, tá lá com o Titi, com o Gui, com o Paulão, o chefe da turma. Todos ligados, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Sabadão tem a Arena Caramaggio. O Poli se segue na liderança absoluta na artilharia da Arena. Bola com o Alix, domina, ajeita para o time do Bragantino, que todinho no campo de ataque, o Corinthians marca, o primeiro a dar o combate é Memphis Depay, Alex Vinícius empurrou na direita para Agostinho Santana, fez o passe para Lucas Barbosa, quem domina a direita, aprofundou para Agostinho, o passe foi muito forte, chegou primeiro, Angileri domina, protege, tentou tirar, tirou e conseguiu o passe para o Garro recolhe, domina, coloca a bola no chão na fogueira, chegou Lucas Barbosa, acabou atingindo o jogador do Corinthians, árbitro manda seguir, sobra da bola, volta para o Bragantino, Gustavinho carrega a bola, entrada na grande área, soltou para John, que patinou, se levantou, protegeu, soltou na esquerda para Davi Gomes, ele encara a marcação, sai da ponta, vibra bem, acabou errando o passe, bateu no Carrídio, volta para Juninho Capixaba, tenta levar para o fundo, fecha a porta o time do Corinthians, agora ele corta por dentro, puxa para o meio direito, bate em cima do João Pedro Choca, Garro foi para a disputa e o John sem bola, comete a falta para cima do corintiano, jogo parado em Bragança Paulista, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27,5, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola, desta emoção eu confirmo. Série A, 32ª rodada, Corinthians com 10, vence. Aliás, vence nada, né? Tá empatando. 1 pro Corinthians, 1 também pro time do Bragantino. Tá empatado o jogo, Edu. Gol do Vitória, segundo tempo em Salvador. Vitória 1, Inter 0. Continua Sport 0, Juventude 1. Intervalo no Engenhão, Botafogo 1, Vasco 0. Primeiro tempo de Atlético Mineiro e Bahia 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com quase 700 aparelhos conectados. Obrigado a todos pelo carinho e pela audiência. Tá aqui o Vanderlei, grande moles, abraço, valeu. Todos que estão conosco acompanhando a nossa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mande a sua mensagem também do Leandro Boles, 2Ls e S, que eu registro aqui. Garro arrisca pro gol em 2 tempos, faz a defesa Cleiton pro time do Bragantino. Chamou, falou, CH.
Essa vitória do Vitória contra o Internacional parcial tá jogando o Santos pra zona do rebaixamento, hein? Tava falando Tudo com bem o que o Breno Santos vai jogar. isso. Aí joga amanhã contra o Palmeiras. Meu amigo. Amanhã contra o Palmeiras. E sem Neymar. O Vitória tá ganhando do Inter pelo placar de 1-0. Gustavinho, olha que bom. Não foi bom o passe não. O passe não foi bom do Gabriel. Ele tentou o Agostinho Santana. A bola direto pra fora. É tiro de meta pro Corinthians. Ô Bolis, você falou de sábado, né? Sábado você vai jogar bola. Domingo tem Fórmula 1. Na Rádio Bandeirantes, GP na tela Brasil, da Band. né? GP de Interlagos do Brasil. Aliás, vai ter uma matéria especial na tela da Band, meio-dia, na próxima sexta-feira. Você vai conhecer o Bernie Eccleston de Valinhos. Você não faz nem ideia de quem seja. Não, eu faço. Mas eu vou deixar para que o ouvinte da Bandeirantes, no caso, seja o telespectador dos donos da bola. Bernie Eccleston de Valinhos. Essa foi boa! Quando é que vai sair a matéria? Sexta-feira, meio-dia, na tela da Band. Os donos da bola? Os donos da bola. Aliás, que terá a apresentação de Leandro Boles. Então eu que vou chamar a matéria, tá bom, o bebê? Tá combinado. Lucas Barbosa, lançado na ponta, chega Fabrício Angileri tocando na bola sai. Vamos chegar a 30 minutos, mas bateu por último no Lucas Barbosa. Então é lateral pro Timão bater. Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população, graças ao trabalho da Sanasa Campinas. Meia hora, 30 minutos, segundo tempo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, duelo paulista, 32ª rodada, um pro Bragantino, um pro Corinthians, vem o Red Bull Bragantino, Lucas Barbosa, Angileri chega para cortar, fez o passe pro Maicon tentou, Memphis, estica a perna, coloca a bola para fora, Alex Vinícius, é lateral pro time do Corinthians bater. CH, eu quero ouvi-lo. O gol do time do Corinthians jogou uma ducha de água fria no Bragantino, né? O time não consegue mais reagir em CH, aliás o jogo tá naquela situação ali de meio campo, né? Ninguém nesse momento consegue atacar. E as mexidas do Dorival Júnior dão o recado pro jogo para nós também. Que ele tá fechando a casinha e jogando por uma bola bandida. Lá na frente para Memphis e Yuri Alberto. O Corinthians marca, administra o resultado e tenta um contra-ataque mortal. O Bragantino sentiu o gol de empate. Falava sobre o Santos, né? Que nesse momento com a vitória do Vitória está na zona do rebaixamento. Tem o Palmeiras, depois tem Flamengo e Mirassol, né? Tem uma sequência bastante complicada o time do Santos nesta reta final. A última rodada recebe o Sport, né? Mas aí talvez, depender de uma situação aí, pode não depender só das próprias forças. Lucas Barbosa arranca, marcação dupla para cima dele. Corinthians com 10, mas nem parece, né? Todo mundo correndo, ocupando espaços. O Garro tentou chegar na bola, mas quem chega primeiro é Gustavinho. Faz o passe lá na ponta pro Davi Gomes. Acabou de entrar, tá cheio de gás. Cima do programa de ataque, Juninho Capixaba, 31,5. Segundo tempo, 1-1. Bola por dentro para Gustavinho. Levantou pra quem, Gustavinho? Passe pra ninguém. Passe horroroso, direto pela linha de fundo. É só tiro de meta. Logo, os materiais elétricos das melhores marcas do setor. A agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Tá preocupado o Wagner Mancini à beira do campo. Seu time vencia por 1-0, acabou sofrendo empate. Gol marcado pelo William Alberto. Aliás, o gol sai em uma besteira do zagueiro do time do Bragantino, que tenta dominar e perde a bola. E aí propicia o Yuri Alberto fazer o passe pro Memphis, ele bate, o goleiro desvia e a sobra e Yuri Alberto coloca lá dentro. Yuri Alberto que agora cai, né? E a Edna pegou a falta. Foi mais do grito, porque foi na frente ali do Dorival. Tá marcada a falta para cima do Yuri Alberto, que chegou ao gol de número 16 nesta temporada com a camisa do Timão. É o artilheiro do Corinthians, ele que ficou boa parte desse Campeonato Brasileiro de fora, né? Exatamente, é um jogador goleador que pode até ter oportunidades na seleção brasileira, mas eu acho difícil ele ir para a Copa do Mundo. É um jogador que com a camisa do Corinthians deu a volta por cima, mas é claro, como você disse, boa parte do campeonato ele ficou de fora e isso prejudicou bastante a atenção que ele chamaria na seleção brasileira. Alô, Gilson! O Gilson é o coordenador do time de gravação da Band Campinas, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Aqui do Mina John, recolheu o domínio de 3 dedos, um bolão. Vai, Lucas Barbosa, não foi? Por falar em Fórmula 1, ele deixou o freio de mão puxado, né? Deixou puxado. Aliás, o Bernie Eccleston de Valinhos, porque domingo tem a corrida, né? É só de Valinhos ou é Valinhos / Campinas? É de Valinhos / Campinas, pode ser, né? Ele fez uma volta de apresentação,
porque esse ano tem a Fórmula 1 na Band, o ano que vem ele prometeu, ele disse que ele tem contrato com a Indy. No ano que vem tem Indy na Band. Então vamos ver se o ano que vem ele vai correr. A Fórmula Indy volta para a Band em 2026. Na tela da Band você vai acompanhar a Fórmula Indy. A informação na Bandeirantes. Segundo gol do Juventude em Boris, lá em Recife, Sport 0, Juventude 2, mas Juventude continua no Z4. Olha, nesse momento, zona de rebaixamento, o Santos com 33, o Juventude 29, Fortaleza 28, Sport 17. Só que o Santos e o Fortaleza vão jogar. Placar de 1-1, Bragantino e Corinthians, para você ligado aqui na Bandeirantes. Domina Sacha, ele empurrou para Lucas Barbosa, setor direito, vem Bragantino, cruzou para a boca do gol, passou, vai sobrar para o Davi Gomes, tem o Juninho Capixaba, ainda ele carregou, encara a marcação, clareou para bater para o gol, insistiu no lance, bateu, rebateu, sobrou o chute, pega Felipe Longo. Chute do Gustavinho no centro do gol, faz a defesa, Felipe Longo, e não dá rebote, Bandibereta. O chute foi bom, mas o goleiro estava bem colocado, né? Um chute rasteiro, chute forte. Ele poderia ter tentado tocar na ponta direita, tinha jogador do Bragantino livre, não fez. E agora no contra-ataque, jogadores estão pedindo cartão amarelo, a Edna não vai dar. Tá empatado o jogo, Corinthians com 1 a menos, 1-1. Grande Gilson deu passo, tá ligado aqui no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Vem aí o Pita. Vem aí o Pita, o paraguaio. O Pita e mais um jogador. O Wagner Mancini está conversando com atletas que estão no banco de reservas. Já 2 mudanças no Bragantino. O meu amigo João Paulo Formaggio me alerta aqui que após pegar o Sport, o Santos tem o Cruzeiro na última rodada, né? Situação complicada realmente no Peixe se de fato consumar essa vitória do Vitória. E ainda a situação do jogo difícil que o Santos encara amanhã o Palmeiras. Vamos lá, Bebê, quem é que sai, os que saem no time do Braga? 2 alterações, né? A primeira, tá entrando aí o camisa número 12. Camisa número Vanderlan, entrando no lugar do Augustin Santana, 32. E o Pita no lugar do Lucas Barbosa. Pita no lugar do Lucas Barbosa. Pita 9 no lugar do Lucas Barbosa. Boa. As 2 alterações. Valeu, este é o Breno Beretta, repórter do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, confirmando as 2 alterações no time do Bragantino. Saiu o Agostinho, né? Agostin Santana. Beleza. Olha o time do Corinthians tentando a chegada, Mateuzinho bateu cruzado nas mãos do Cleiton. Cleiton sai do gol para fazer a defesa. Olha, pela formação ele está colocando o Gustavinho aqui na lateral direita. É isso? O CH vai comentar. Está colocando o Gustavinho aqui porque o Juninho Capixaba, que é um lateral esquerdo, permanece. O Vanderlan, que é um lateral esquerdo também de origem. CH, ele vai fazer aquela dobra lá pela canhota, é isso que pretende o Wagner Mancini? Ou trazer o Capixaba por dentro, mas normalmente faz a dobra, com o Capixaba jogando na frente do Vanderlan. A Black Friday Desktop já começou. Planos de 600 mega, 1 GB a partir de R$ 99,99. Tá barato demais. E ainda 2 meses de cortesia de HBO Max. Você curte os melhores clássicos da TV e sucessos da telona. Desktop sempre ao seu lado. Capixaba na linha de fundo, domina, empurra pela meia para John, vem Bragantino, devolveu para Capixaba, boa bola, entrada na grande área, clareou, rolou o chute do Davi Gomes, explode na marcação do Angileri. Vai atrás da bola para tentar recuperar, Davi Gomes corta de qualquer maneira Angileri. A bola bateu ainda no jogador do Bragantino, não acho que ela pegou a falta. O jogo tá parado e após de bola pro Timão 37. A informação, Edu Pinheiro. E aperta a dianteira. Atenção, Arena Grêmio, gol do Cruzeiro. Grêmio 0, Cruzeiro 1. Olha, o Cruzeiro terceiro com 63 com esse gol. Flamengo vai jogar segundo com 64 e o Palmeiras amanhã tem 65. Tá na briga Raposa, né? E o Cruzeiro só tem o Campeonato Brasileiro. Claro que Flamengo e Palmeiras ainda vão jogar e ainda estão com um jogo a menos em relação ao time mineiro. Daqui a pouquinho tem o foco na Libertadores, enfim. E o Cruzeiro pode ser campeão da Copa do Brasil, já pensou? Público de 8.103, passou ali no placar. Público pagante 8.103 no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Tenta o ataque o time do Braga. Passe no comando pro Sacha. Recolheu, dominou, soltou atrás para John. Ele carrega a bola, vem trazendo o Bragantino para o campo de ataque. Parou, prendeu, ele pensou em cara a marcação do Carrídio. Falta. Imprensa, Breno, 141 membros da imprensa, tá bom? E o total 8.250. Público total 8.250.
Vamos ver se a gente consegue pegar a renda, passar rápido ali. Ah, tem que pegar a renda pro Edu. Ih, já foi. 800. Eu já vou pegar na internet aqui a renda pro Edu Pinheiro. Boa. 38,5, reta final do jogo. Placar de 1-1, Corinthians com 10, hein? Desde o comecinho do segundo tempo, mesmo com 10, foi lá e empatou o jogo. John vem pra cobrança, tenta apertar o time do Bragantino na reta final, buscando voltar a vencer. O que não ocorre há 4 jogos. Vem de 4 derrotas, uma massa bruta. John rolou a finalização do Gustavinho. Espalma Felipe Longo. De mão trocada, faz uma grande defesa, manda pra fora a Pandibereta. É, que belo chute do Gustavinho, né? Buscava o ângulo esquerdo, como você disse, mão trocada, mão direita, escanteio, lado direito. John, segundo pau, toque de cabeça pro meio da área, a bola fica viva, ninguém do Corinthians tirou, insistiu no lance, Alex Vinícius caiu, não houve nada. Sai jogando mal, não conseguiu o Corinthians, parecia que tava saindo jogando mal o Corinthians. Consertou o Garro, deixou pro Memphis, tentou lançamento pra Carrillo, corta lá atrás de defesa, a bola bateu no árbitra e ela vai ter que parar. Poderia mandar seguir, né, Tina? Apenas resbalou, ficou de graça pro time do Bragantino, que poderia pegar a defesa do Corinthians saindo. Mas tá na regra também, bate na árbitra, a árbitra é neutra ou no árbitro, consequentemente ela tem que parar. Ela tentou, fez de tudo para desviar da bola, mas a bola bateu nas nádegas da Edna Alves. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Davi Gomes por dentro, John tá solto, empurrou para Davi Gomes, a entrada da grande área, deixou pro Pita dominou, ficou sem ângulo para bater, chega João Pedro Choca. Corte preciso do zagueiro, colocando a bola para fora. É lateral pro Bragantino, 40 minutos de segundo tempo. Tá 1-1 placar do jogo. Gustavinho empurrou na entrada da grande área pro zagueiro Alex Vinícius. Vem pra cima o Bragantino. Vanderlan recolhe, domina pro time do Bragantino. Fez o passe pro Juninho Capixaba. E adiantou, apertou na marcação Mateuzinho, do meio campo ele recua pro goleiro Cleiton. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, segundo tempo. Pro ataque o Bragantino, John, pro Pita, chega Mateuzinho na hora H para cortar. Rebote para Gabriel recolhe, domina na entrada da grande área, Pita de calcanhar para Juninho, pé direito, levantou na segunda trave, corta na hora H Angileri. Chegou a fazer a movimentação correta para cabecear o Davi Gomes. Na hora H, o corte preciso de Angileri, colocando a bola para fora. É escanteio pro Bragantino bater. Reta final do jogo, pressão total do Massa Bruta. O Touro louco vem para cima. Vem para a bola John. Pé direito na ponta, vai levantar para a boca do gol. Se defende o time do Corinthians, está preocupado o torcedor do Corinthians. Confiante o torcedor do Bragantino. A árbitra tá apontando ali que o Garro vai sair, né, bebê? Vai sair o Garro na equipe do Corinthians, camisa 8, para entrar o 56 Guinegão. Agora sim, vai entrar o Guinegão. E o Charles também vai entrar, o 35. Vamos ver quem vai sair para entrar o Depay. Memphis Depay saindo, entrando o Charles. Pô, que ganha o Memphis Depay pra bolinha que ele tá jogando, hein? E não tem mais o apartamento de 250 é melhor ele procurar um kitnet. De 100 mil, mais ou menos? Em São Paulo, um kitnet lá. Tem um detalhe importante que ele não quer morar em Alphaville, Bolis. Não. Diz que não serve pra ele. Procurou todas as casas e nenhuma se encaixa. É um fanfarrão, esse né? apartamento aí na Bela Vista, né? 250 mil. Que tal ele morar numa república? Pode ser no bairro da República, né? 42. Vai pra cobrança do escanteio, John. Levantou na entrada da grande área, jogando ensaiada. Pegou mal na bola, Davi Gomes. Foi o Gustavinho, né? O 22. Teve a chance, pegou mal. Olha o John, uma assistência ali na entrada da grande área. E aí o Gustavinho ficou reclamando que o Capixaba não avisou que deixaria a bola passar, mas que grande chance perdeu o Braga. Agora sim, seguindo o giro do placar, tá 1-1 o jogo, Edu Pinheiro. Dando uma geral aqui, olha, segundo tempo de Sport 0, Juventude 2, Juventude continua na zona de rebaixamento, Vitória 1, Inter 0, com esse resultado o Santos entra no Z4, Botafogo 1, Vasco 0, vai começar o segundo tempo, intervalo de Atlético Mineiro 0, Bahia 0, intervalo Grêmio 0, Cruzeiro 1, gol do Cruzeiro marcado por Fabrício Bruno. Cruzeiro se firma na terceira colocação, 21h30 tem São Paulo e Flamengo, e o Memphis Depay fez inscrição na Minha Casa Minha Vida. Tem futebol na Bambam.
certeza, vai fazer um financiamento de 280 prestações. Ele não saiu ainda a inscrição dele, vai estar esperando. Vai pra cobrança do lateral Angileri, finalzinho do jogo, placar de 1-1, já na rede São Paulo e Flamengo, jogo na Vila Belmiro, hein? Estádio do São Paulo está alugado para shows internacionais. Aqui domina Davi Gomes para o time do Bragantino, limpa o lance, procura sempre pelo meio, John, escapa a marcação do Carrídio, consegue o passe na ponta para Juninho Capixaba, de primeira para o Pita recolheu, dominou na entrada da grande área, se defende o Corinthians, ele volta a bola para John, deu uma patinada, Carrídio apertou na marcação, volta a bola para Gabriel recolhe, domina, vamos bater 44, 1-1 para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, com as emoções do Campeonato Brasileiro após a Série C. Campeonato Brasileiro para você da Série A. Volta a bola, Alix. Solta o jogo curtinho para Gustavo Marques. Vanderlan sai da ponta, vem para meia, marcado pelo Charles. Fez o passe para Gabriel. Gabriel esticou na ponta para Davi Gomes. Deixou para Gustavinho, prepara o cruzamento. Pega muito forte na bola. A bola passa de uma extremidade, a outra sai. Em lateral para o Corinthians bater. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste. E tem ainda Iga Atacado na Mega Loja em Sorocaba. Finalzinho de jogo na cidade de Bragança Paulista. 1 para o Bragantino, 1 também para o time do Corinthians. Corinthians que vinha numa sequência aí de 3 vitórias seguidas. Tenta a quarta. Guinegão carrega a bola, chega. Ladrão, vacilou, dançou o Guinegão. Vanderlan recupera na bola. 45, já sob a placa da Edna. Ou do quarto árbitro, determinando o tempo acrescido Mais pela 5. Edna Alves. Mais 5. 45 mais 5, 50. Procede, bebê. Exatamente, 50. Douglas Marques. Se bem que no primeiro tempo ela deu mais 5 e deu 6. É porque o gol do Braga saiu a 47 para 48, né? Bragantino para ataque, entrada na grande área, Gustavinho dominou, clareou, tentou girar para bater pro gol, caiu, não houve nada, sobra da bola ainda pro time do Braga, Alix, boa bola na ponta, Juninho Capixaba, dominou bonito, colocou no terreno, fez a finta, invadiu a área, ameaçou bater, não bate, aí jogou pra área, o João Pedro Tchoca chega rasgando para afastar. Rebote para o time do Bragantino, John domina bonito, coloca a bola no chão, parou, voltou para Gustavo Marques, o zagueiro empurra pela meia, é pressão do Bragantino, o jogo ocorre neste momento no campo defensivo do Corinthians, só o Cleiton, goleiro do Bragantino, fica no campo defensivo do Braga, lançamento do Juninho Capixaba, tentou na ponta para o Davi Gomes, tirou a defesa, rebote para o Timão, Guinegão demorou para tocar, para tirar, a bola voltou, em posse de novo para o Bragantino, John fez o passe no comando e forçou o jogo para o Sacha, mesmo assim o Gustavo Henrique meteu a bola para fora, lateral para o Bragantino. Black Friday Desktop já começou, hein? Assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Domina Gabriel para o time do Bragantino, fez o passe curtinho para o John. John parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém no comando, rodopiou, girou, mas centralizado. Quem domina é Juninho Capixaba. Corinthians se defende. Se defende o Timão, evita a ação ofensiva no time do Bragantino, não consegue chegar no último terço do campo. Corinthians arma uma parede, agora escapado do John. Recolheu, dominou, cruzou na segunda trave, o gol do Pita! Gol do Radimo Bragantino! É do paraguaio Isidro Pita, tem a nova estampada na camisa. A única falha do Corinthians que deixou o John livre. E aí ele parou, pensou e levantou na segunda trave para Isidro Pita. Sozinho, de cabeça na entrada da pequena área. Indefensável para Felipe Longo. Recoloca o Bragantino na frente, vibra muito Isidro Pita. Bragantino 2, Corinthians 1, 47 segundo tempo. Tá registrado em Bragança Paulista, Bandeireta. Detalhe para a categoria do jogador, do melhor jogador da equipe do Bragantino, né? Craque de bola, até porque o John, como você disse, Bolis, ficou livre. A única que ele ficou livre, ele deu um tapinha por cima, um balãozinho na cabeça do Pita. Ele levantou a cabeça e o Pita tava livre, cabeceou como manda o protocolo, para baixo, com força, sem chances pro goleiro Felipe Longo, quase que na entrada da pequena área. Isto
estufando as redes, tem estrela, entrou no segundo tempo. Agora Bragantino 2, Corinthians 1 e o Pita levou cartão amarelo por tirar a camisa, Boles. Tá na regra. O lance está sendo revisado, mas o pé esquerdo do João Pedro Choca dava condições pro Pita. 2-1 pro Bragantino, CH. Merecido, o time que jogou mais futebol. O técnico do Corinthians fez uma lambança atrás da outra, colocou 2 linhas de 4, colocou em campo 4 volantes, abdicou totalmente depois do gol de empate do direito, apesar de ter um homem a menos, de atacar e tomou um castigo. Se você pegar em todos os aspectos de estatística, o Bragantino foi melhor do que o Corinthians, portanto merece a vitória. E no momento que saiu o gol do Bragantino, mais de 1.000 aparelhos conectados no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem Bragantino de novo. Gustavinho leva pro fundo. Marcação dupla pra cima dele. Tentou bater a bola contra as pernas do marcador. Não conseguiu. Bragantino vai saindo de uma situação de 4 derrotas seguidas. E o Corinthians vê a sua sequência de 3 vitórias seguidas interrompida na competição. E aí a briga segue, né? Pelo G8, G9 até pode acontecer. Da Libertadores da América, o Corinthians vai estacionando os 42 pontos. Charles e Vanderlan se estranham. O Pita vai tirar satisfações com o Charles. O John empurra o Charles. John agora cai, alega que é atingido no rosto. Tem 2 jogadores do Bragantino caídos. E, consequentemente, o clima esquenta para variar em uma partida que a Edna Alves trabalha, Breno Beretta. A Edna tá sendo banana, né? Ela que no início do jogo tava tão rígida, conversando com os jogadores, aplicando cartões, foi rígida na expulsão do Corinthians. Agora, com esse monte de empurrão, dava para ela ter aplicado muitos cartões. E o que tá acontecendo? Os jogadores do Bragantino é que estão tendo que fazer o trabalho do deixa disso. Ela só conversando, pedindo para um ir para lá, outro para cá, e se bobear não vai pintar nem cartão amarelo, Boles. O fato é que o John alega que foi atingido no rosto pelo Charles. Resta saber se de fato isso ocorreu. Ela chamou ali no canto o Charles, né? Só foi empurrado. Ele colocou a mão no rosto, tanto é que ela levantou a mão e falou: vá. Ela vai dar cartão amarelo pro Charles agora. E o John tá dizendo: mas eu tomei um empurrão no rosto. Não foi. Eu vi nitidamente que não foi. Nesse caso, se o VAR chamar, orientar para que a Edna vá pro VAR, ela pode trocar a cor do cartão. O John tá pé da vida com a Edna, alegando que realmente houve um tapa no rosto. E agora ele discute ali com o Maicon sorri, o John, e ela tá recebendo a orientação ali, tá recebendo a comunicação do árbitro de vídeo. Tudo começou com o Vanderlan e Charles, o jogo já tava parado. Os dois se estranharam, o Vanderlan tentou chutar a bola, o jogo seguiu, empurra daqui, empurra dali, daí o Charles se levantou, empurrou o Vanderlan caiu. Daí vai chegar o John, e o Charles continua falando, daí o John chega primeiro o Pita com a mão pra trás, daí o John chega pra empurrar, o Charles empurra, bom, ele tenta, não sei se atinge, mas que ele faz. Foi ele que empurrou, né? Primeiro ele gesto empurrou. de dar um tapa no rosto do John, isso de fato ocorreu. Mas eu acho que não relou, não. Tanto é que a Edna estava em cima do lance. E ela deveria ter dado um cartão por simulação pro John, né? Mas isso não aconteceu. E agora tá lá uma cera danada, né? É claro que os jogadores do Corinthians estão reclamando bastante. Jogadores do Bragantino também. Pintou cartão pro Juninho Capixaba. Cartão amarelo pro Juninho Capixaba, lateral da equipe do Bragantino. E é claro que tem pressa o Felipe Longo, porque o Corinthians está perdendo 2-1 pro Red Bull Bragantino, Boles. Vai terminar já o jogo em Bragança Paulista. Ela prometeu o jogo até 50, já estamos com 52 minutos e meio. Segue 2-1 pro time do Bragantino. Mas o Corinthians tem uma falta para bater lá atrás. O Felipe Longo vai esticar essa bola lá para dentro da área para ver o que acontece. E agora mostra cartão vermelho pro Charles. É isso aí, o lance foi revisado. Ela troca a cor do cartão e mostra o vermelho pro Charles. Que lambança, hein? A Edna, uma atrás da outra, perdeu o controle do jogo. O Charles, na verdade, ele deu 2 empurrões, né? Merecia 2 cartões porque ele deu 2 empurrões. Deu o primeiro e depois deu o segundo. Aí o pessoal foi falar com a Edna tá sem comando, sem controle no jogo e expulsando o segundo jogador.
E agora o Charles está expulso, ela tá mandando ele para fora, tá tentando conversar, o Maicon tá por lá. Mas a realidade é, a Edna perdeu o controle total do jogo. Ela chama a confusão, né? Chama a confusão. Às vezes é provocação, vocês pegam no pé por ser uma árbitra mulher. Não, nada disso, mas ela chama a confusão, é incrível. Olha lá, ele tentou dar o tapa, mas não pegou. Dá pra ver que não pegou. Só se pegou assim na pontinha do nariz. Se pintar uma outra imagem, né? Pelo menos por essa imagem, CH, você viu a agressão do Charles ou não? Sinceramente, eu acho que foi um grande teatro. Pode até ter tocado no rosto do jogador, mas na verdade no segundo tempo ela se perdeu, né? Ela fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo... Mas eu vou repetir o que disse durante todo o jogo. Os jogadores não colaboram. E também concordo com você, Boris. É que nem goleiro chama gol, ela chama confusão. Muito bem. O Felipe Longo iria cobrar a falta, ela pediu para voltar e muita demora, né? Porque tudo isso ocorreu, a revisão já deveria ter ocorrido antes. Daí teve a sinalização, a comunicação do árbitro de vídeo. Daí quando o Felipe Longo iria cobrar a falta, ela foi lá e aplicou o cartão vermelho para o Charles. Vai terminar o jogo com 9 o time do Corinthians. O Charles está dizendo que é palhaçada da Edna. O camisa meia dúzia, o Gabriel está reclamando e recebe cartão amarelo também, né, Breno? Mais um cartão amarelo, hein? Até perdi as contas aqui, quantos cartões. Gabriel amarelado. Vamos chegar a 55 minutos. O lance que originou toda essa situação ocorreu aos 49:40. Além de tudo, ela tem também um pouquinho de azar, né? Porque faltava muito pouco para terminar o jogo. Acho que nem ela sabe quanto que ela vai dar a mais agora. Carrídio tenta colocar a bola lá na frente, mas a Edna tá dizendo que é lá atrás, é mais pra trás, mais pra trás. Agora sim, autorizada a cobrança, Carrídio, pé direito, levanta a bola pro grande ataque, o Corinthians ainda tenta o último ataque, tirou a defesa, Yuri Alberto tentou levantar a bola, vai sobrar no vazio pro time do Bragantino. Gabriel corta, deixa para Sacha, ele tentou a finta, marcado pelo Carrídio, acaba caindo, lateral pro time do Corinthians bater. 55 minutos e meio, vai terminar o jogo em Bragança Paulista, ou eu acho que vai, né? Torcedor do Bragantino está de pé, espera o apito final desta vitória importante no Massa Bruta, voltando a vencer após 4 derrotas seguidas, na estreia do Wagner Mancini comandando o time em casa. Aqui domina o Eduardo Sacha, tentou, domina a bola, passou e ele faz uma falta duríssima para cima do Mateuzinho. A árbitra já puxou o cartão, dá cartão amarelo, ele segue reclamando, conversando. A Edna olha feio, mas o cartão foi mostrado. E o tanto que o Sacha já reclamou, olha um olhando na cara do outro. Ela só tá esperando ele falar alguma coisa. Parece até novela, né? Parece novela que um matou o outro, um olhando pra cara do outro. O que o Sacha fez de reclamação, ele é bom jogador, marcou o primeiro gol do Bragantino, mas já era pra ter sido expulso, né? Se ela fosse enérgica. Corinthians para ataque, Carrídio dominou, levou para o fundo, setor direito, prepara o cruzamento, voltou para Mateuzinho com liberdade para cruzar, levantou, Cleiton saiu do gol para fazer a defesa. Corinthians ainda reclama um pênalti, o Gustavo Henrique abre os braços, aí empurra o goleiro do Bragantino. Com o jogo em movimento, o time do Corinthians está pedindo pênalti, o Maicon está pressionando, o Dorival Júnior está pedindo pênalti, o auxiliar do Dorival também. E o clima segue quente em Bragança Paulista e o jogo não acaba. 56-57. Ela está dizendo que pode cobrar. No caso, o Cleiton. Deixa eu ver se houve alguma coisa. Não houve nada, né, Breno? Pra mim foi falta do jogador do Corinthians, porque o Gustavo Henrique estava segurando o defensor da equipe do Bragantino antes de cair no chão. Vai cobrar a falta o Cleiton. O time do Corinthians segue reclamando, pedindo pênalti, pedindo VAR. A falta vai ser cobrada pelo Cleiton, 57 minutos, pediu para esperar um pouquinho, pediu para o Maicon ter um pouquinho de calma, ela ainda não autorizou a cobrança, Jogo que se enrola na sua parte final, tá 2-1 para o time do Bragantino. Já alguém tira o apito dela e começa a apitar, hein? Não é difícil acontecer não, mandou cobrar, não deu pênalti. Mandou cobrar, falta o Cleiton, vem para a cobrança. 57, quase 58, interminável segundo tempo em Bragança Paulista. Cleiton levanta a bola para o grande ataque, vai terminar em Bragança. Pita tentou, tocou na bola e acabou! Apita, Edna Alves Batista, termina o jogo em Bragança Paulista.
festa do Massa Bruta. O Bragantino volta a vencer a competição. Dorival Júnior entra no campo, invade o campo. É contido pelo próprio filho, né? Ela vai em direção ali a Edna Alves. Pede para que os jogadores se afastem, porque ele quer falar com a Edna Alves. Que confusão! Sempre que tem a Edna, é confusão. Até o Fabinho Soldado tá ali, ó. Fabinho Soldado tá ali também. O Mauro, né, auxiliar do Dorival, faz parte da comissão permanente. Dorival Júnior é contido por seguranças do time do Corinthians, seguranças também ali do Bragantino. Mas a concentração é do Dorival em cima da arbitragem. A Polícia Militar também faz aquele cordão de isolamento. Dorival Júnior tem que ser contido. Fato é que o Bragantino volta a vencer após 4 derrotas seguidas. 2 para o Bragantino, 1 para o Corinthians e muita confusão, Edu Pinheiro. Esse Mauro aí, quem que é? Aquele? Será que Mauro, é ele Mauro mesmo, Edu. É. Tá lá até hoje. E o Fabinho, aquele também. Ex-ponta esquerda da Ponte, Mauro, ainda tá lá? Auxiliar fixo, Edu. Quantos anos, hein? Olha, sai treneiro, vem treneiro. E o Fabinho também, Edu. Fabinho também, mas o Mauro viaja muito, vê jogador e tal. Mas há muito tempo, o Fabinho é o... É o volante, Fabinho Soldado. Ah, sim. Nossa senhora, comissão. O Dorival parece um sapo assustado. No caso, o Fabinho ele tem uma função, não sei se é gerente, algo do tipo, né? Mas ele é responsável. Tá ali no campo agora, de terno, mas não de gravata, ó. E blusa preta é o Mauro. O Mauro. E o tamanho dos seguranças, hein? Tanto do Corinthians quanto do Bragantino, hein, Edu? Nossa, dá pra encarar? Meu Deus do céu. Agora a Edna chama a confusão, né, Edu? Incrível, incrível. Olha, eu não sei, não deu pra computar quantos cartões esse jogo teve, hein? Sensacional. Bolis, pra você um ótimo retorno. Parabéns pelo trabalho, Bolis. Valeu, Edu. Um grande abraço para você. Até a próxima. Já o CH comenta. Olha, terminou Vitória 1, Inter 0. O Santos, zona de rebaixamento, hein? Joga amanhã contra o Palmeiras do Santos. Acabou, Sport 0, Juventude 2. Juventude continua no Z4. Sport super afundado, né? O Botafogo tá vencendo 2-0 Vasco, Atlético Mineiro e Bahia 0-0. O Cruzeiro vence o Grêmio em Porto Alegre 1-0. Gol do Fabrício Bruno. Cruzeiro terceiro colocado se firmando aí. E São Paulo e Flamengo daqui a pouco na Vila Belmiro. Um abraço, viu, Breno? Um grande abraço, viu, Edu? Um abraço a todos e até a próxima. Se Deus quiser. Parabéns também pelo seu trabalho do dia a dia aqui na Bandeirantes. Público 8.150, CH comentando o gol aí do Bragantino de pênalti, 48 do primeiro tempo, do Eduardo Sacha. O Angileri fez pênalti em Alex Vinícius, né? Segundo tempo, o Corinthians tem José Martins expulso aos 14, depois aos 21 empata com Yuri Alberto, no finalzinho Isidro Pita, o paraguaio marca 2-1 Bragantino e depois o Charles foi expulso, a Edna apitou e muitos cartões aconteceram, CH. Edu, vitória correta, merecida do Bragantino, que foi um time mais equilibrado em campo. Fez um primeiro tempo regular, o segundo tempo o Corinthians não jogou. Aliás, depois da saída do Ranieri, o Corinthians desmanchou. O seu treinador, Dorival Júnior, tentou colocar ali o Angileri, foi uma lambança no primeiro tempo. No segundo ele arrancou o Bidu e jogou o Angileri na lateral esquerda, mas com um homem a menos o Corinthians não conseguiu jogar. Teve um ataque. Bola do Memphis no contra-ataque, chute para o gol, Cleiton responde com uma grande defesa, dá rebote, o Yuri Alberto empata o jogo. E o Corinthians colocou a bunda, o traseiro lá dentro da grande área, né? É o que aconteceu, abdicou da vontade de atacar, só foi se defender, os jogadores que o Dorival colocou em campo só de marcação, e o Corinthians acabou tomando no final do jogo o segundo gol. Se você pegar os dados estatísticos do jogo todo, além da posse de bola, chutes a gol, posse de bola, passes corretos, escanteios, chutes para o gol, o Bragantino fez muito melhor em número e qualidade do que fez o Corinthians. Então, por isso, a vitória é absolutamente correta de um Corinthians que foi um desastre, o seu treinador também. Agora, diga-se, isso não justifica. Mas a arbitragem do segundo tempo da dona Edna foi uma vergonha, Edu. Um abraço, CH. Boa semana.
Um abraço para você também, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ora, terceiro gol do Botafogo, Davi Ricardo, hein? Botafogo 3, Vasco 0, meus amigos. Final aqui de Bragantino 2, Corinthians 1. Seguimos em rede. Vem aí, São Paulo e Flamengo. Com o canhão, né? O canhão Rogério Assis. Um grande abraço a todos, muito obrigado e continue na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol! Já é Black Friday na